ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é desbravadora de episódios históricos em Recon, Sempre. Thaís Alves. Eu mesma adoro episódio histórico. Pois é, e quando é Recon assim a gente adora, mas fica meio mais chato, ou menos, né? meio chato. Ainda bem que a Recon desse foi só metade. E ao lado de Thaís também, ao meu lado está ele, que é condecorado como o nosso Sir, Bárbaro Correia. Grande prazer, mais uma vez, estar aqui. O Bárbaro é knighted por nós. Com né, certeza. Uma grande honra, grande E honra. ele devo é dizer. quem sempre tá aqui com a gente aturando essas bombas de Recon, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Série clássica é maravilhosa, mas passar por Recon dói, cara. Impressionante, cara. Eu fiquei tanto tempo sem fazer. Aí fala, não, pô, agora eu tenho uma oportunidade. Recon. Ai, Recon. Porra, cara. Que bom! Que bom. Não tem graça se não tem Recon, né, gente? Essa é a verdade. Olha, se serve de Então eu prefiro que consolo... não tenha graça. Se serve de consolo, eu posso estar enganado, mas dessa temporada é a única Recon que tem. Depois, Se- a gente se eu não não me tem engano, mais... Aí na próxima vai ter, mas assim, vai dar na cara Segundo o direto. doutor... Não segundo o doutor. A própria temporada vai começar a ter uma Ah, porrada não, de Recon. sim, o primeiro tem, mas o segundo... A terceira temporada dói um pouquinho, mas a segunda é só esse. Só É, que tem. e esse, na verdade, também tem o problema de... O primeiro, é episódio normal. Pô, beleza, legal. O segundo é Recon. Ah, tá, mas... Terceiro, pô, não, episódio... Ô, bacana. Aí o quarto é Recon. Ah. Pois é, porque hoje, pessoas, vocês podem tentar adivinhar, né? Apesar de ter o título do podcast, mas hoje nós estamos revisando aí The Crusade. Crusade! Sim, que é um episódio histórico, né? Falando aí sobre as cruzadas, né? As terceiras cruzadas ali, Isso. que tem o Ricardo Coração de Leão, tem personagem histórico. Sim, estamos no século XII aí, Sim, né? É um arco super bacana, só que o principal problema dele é que a gente não vê o final, né? Tudo É. bem que a gente tem as recons e tem livro e tudo mais, que inclusive foi a muleta que a gente usou. Isso. Mas assim, a gente tem o primeiro episódio, aí é quando o arco tá engatando. Aí o segundo a gente não tem, que é quando tem um pouquinho de ação. O terceiro, que é quase sem ação, a gente tem. Treta e relações verbais. É só diálogo. Não que seja ruim, mas enfim, a gente não tem nenhum momento de ação. O que tem é só em foto e texto. É. E aí no quarto episódio, que é tipo a conclusão, a gente não tem também. Mas a socorro de vocês a gente sempre vem. Porque a gente sabe que tem muita gente que pula isso, ou só consome em livro e tal. Então é legal a gente vir pra poder ajudar vocês a passarem por essa empreitada de ver a Até série porque inteira. tem umas atuações bem bacanas nesse Sim, arco, é né? um Então arco vale bem a pena shakespeariano. assistir, mesmo sendo só 2 episódios, Sim, né? sim, vale a pena assistir. Inclusive, se você tá aí na empreitada de ver tudo, especialmente aí na ordem, vale também você ver os recons aí, por mais que sejam só fotos paradas e texto e barulhinho das coisas. E ao contrário de mim, que tô tendo que encarar tudo isso, vocês, olha que privilégio. Vocês têm aqui podcast, É. 3 pessoas maravilhosas falando pra vocês como é que não é. Pois é. Então, de nada. Facilita bastante. Pois bem, então vamos aí parar de enrolação e vamos dar aquela respirada, beber uma água e ir ali pra terra dos sarracenos pra revisar esse episódio. Bora lá! Estamos na Palestina em 1191, na cidade de Jaffa, onde o doutor e seus companions ou Quer um amigos, documentário, não mano? Quer chamar o David Attenborough pra sei. É narrar um o episódio podcast? histórico, pelo amor de Deus! Sim, mas vamos lá, pode falar com sua voz normal. Onde a gente Onde tá, eu quando a gente tá. Pois é, então, né? Século XII. Ok. Não se fala no episódio, mas a estimativa é que esse seja o ano de 1191. E o doutor e seus amigos desembarcam no meio de uma floresta. No meio do mato. No meio do mato, É, né? a Tardes materializa ele no meio do mato, lembrando que a gente acabou de sair ali do pessoal do Web Planet, né, cara? Isso, exatamente. Saudades esse arco. Eu Esse gostava. arco é maneiro. bom. Esse arco é legal. Engraçado, a gente fez o podcast desse, tem muita gente falando que é um arco chato, mas eu gostei de Web Planet. legal esse arco. Não é o melhor de todos, mas é maneirinho. Enfim. E a cidade de Jaffa hoje faz parte de Tel Aviv, que é Israel. Sim, sim, né? sim, sim. Então a gente tá falando aí, na época era Palestina, então é aquele Aquele miolo ali. território árabe, muçulmano, Que né? é engraçado a gente tá revisando esse episódio justamente Aham. depois do que a gente revisou ali Do a divisão Punjab, de Punjab, né? Que é um pouco mais pra Ásia, né? Aqui a gente tá no Oriente Ah, sim, mas é porque Médio. se fala, a relação que eu puxo é que assim, se falam de muçulmanos naquele episódio, Sim, né? tem Demons of Punjab. muçulmano, A gente tem vê muçulmano. os hindus e os muçulmanos. E nesse episódio, a gente vê muçulmanos também. Na verdade, é que, é uma guerra. A gente vê os sarracenos, né? Mas sarraceno era um jeito que eles chamavam os muçulmanos na época. Isso, são os muçulmanos aqui contra os
cristãos, né? Sim. Que estão aí simbolizados pela corte do Ricardo Coração de Leão, que na época era o rei da Inglaterra, Mas adorava a França. morava na França. Mas, de qualquer forma, ele estava representando ali a Europa, o cristianismo, né? Que naquela época a igreja e o Estado estavam interligados. E era isso, era disputa territorial também. Não tá muito longe do conflito de Punjab, Como sabe? qualquer disputa religiosa ao longo da história, sempre tem a ver com território. Isso. Ela é mais Sim. antiga, eu acho que ela era mais até pesadamente religiosa essa do que de Punjab, porque tinha um rei no meio, que tinha era uma coisa mais visceral, porque era uma guerra com reis, né, representando. A gente tinha até do nome, né? Sim, era a Guerra Santa, exatamente. A Guerra Santa. A gente tava, na real, esse episódio ele começa, né, com o pessoal desembarcando na Terra Santa. Eles falam, né, a Holy Land, né? Tudo se passa ali, né? Esse episódio todo se passa no território que hoje é em Israel, né? Sim, então, sim. tem tudo a ver com a Terra Santa mesmo. E temos aí mais um personalidade histórica em Sim. Doctor Who, que é o Ricardo Coração de Leão. Check. Que é vivido por Julian Glover. Esse ator Julian Glover fez tudo já, Não, o cara é foda. Ele fez Cidade da Morte, né? Um episódio aí do quarto Doutor Jurei mais que ele pra ia falar frente. Cidade de Deus, rapaz. Não, ele teria feito Cidade de Deus também, se ele tivesse tido oportunidade. Ia ser maneiro. Com certeza. Que ele é um escarote, né? Olha, Cidade de Deus, eles estão na Terra Santa, então não é tão distante assim. Então, ele é o Sim, ele é o escarote. Ele é o escarote, que é o vilão do City of principal Death, de Cidade da Morte. Mas ele também fez Star Wars, Indiana Jones, James Bond, Harry Potter, Game of Thrones. Ele fez Harry Potter? Ele, Ah, ele ele é é o a Aragog. voz do Aragog. Em Game of Thrones ele é o Maester Pycelle. É. Ele fez um monte de coisa. Esse cara tem uma Caraca, o carreira Master enorme. Pycelle não é aquele velho, o que... Ele o já que... tá velho hoje, Não, né? então, Deixa eu contar, conforme o tempo passa, as pessoas Não, se eu Anos sei. 60, gente. Não, eu sei, mas o Master Pycelle não é aquele que finge que é velho decrépito e aí ele, na verdade, ele é mais inteirão? Não, que é ele aquele- pega as prostitutas? Não, mas é aquele É outro. ele. Não, É era ele o sim. outro. Não, Não, para de esse zoar. era o Você irmão não viu dele. Game of Thrones. Quem Eles não disse? têm irmão, eles não têm irmão. Não, eu acho que o Master Pycelle é o velho, sim. Pode crer, eu tô vendo aqui, é o velho decrépito, sim. Que é... Esse cara é mó filho da puta em Game of Thrones. mas- Pesquisando na Vamos enciclopédia não vale não, tá? Vamos Não, mas é ele segurar mesmo. esse spoiler aí, mas sim, ele é um personagem lá de Game of Thrones, fica em Sim. Kingsland, bababá. É um cara que tem um currículo grande. Pronto. Sim, esse ator, ele, agora brincadeiras à parte, sim, ele tem um currículo bem grande, assim. Ele já passou pelas maiores franquias, assim. Sim, Tipo, sim. ele tem Doctor Who, dois Doctor Who's no currículo, ele tem Star Wars, o personagem que não tem um mega destaque, mas tem um pouquinho. James Bond, pô, Game of Thrones, cara. E o personagem dele em Game of Thrones tem um baita Indiana destaque. Jones. Indiana Jones, Ele exatamente. tem vários trabalhos aí no currículo, o cara é foda, e ele é bom, eu gosto dele. Sim, sim. Temos também a irmã do Ricardo, que é a Joanna. Sim. Ela é vivida pela atriz Jean Marsh. Sim, que a gente vai ver mais pra frente em Doctor Who, porque ela faz ali nossa amiga Sarah Kingdom, que vai durar meio pouquinho, porque pouquinho. vai acontecer um óbito ali que a gente não pode falar, mas ela tá Olha falando. lá o Mas spoiler. ela vai fazer a Sarah Kingdom. Faz parte. Além disso, essa atriz, a Jean Marsh, também foi casada com aquele moço, aquele lá, como é que era o nome? João Pertwee. João Pertwee, João isso, Pertwee. ele mesmo. Pois é, O cara. terceiro doutor. Ele já fez alguma coisa aqui, Eu não sei Em se eu Doctor conheço o Who? Em João. Doutor Who? Importantinho. Já De passou. leve. Segurou uma época aí. Meu favorito até então. Olha aí. Sim, o terceiro é não, maravilhoso. ele é maravilhoso. Sim, ela foi casada com o John Pertwee. Mas ela não é a mãe do Sean Pertwee. Ah, não. Ela foi, acho que, qual esposa? Ah, Segunda, não sei, terceira, sei não lá. sei. Mas ela não é a mãe Não do Ela John. não é a mãe do Alfred. Não é. Oh. O que mais? Enfim, estamos aí, então, na terceira cruzada. Sim. O doutor e seus amigos chegam. E logo de cara, né? Foi bem rápido o que eu achei, né? O time Tides É muito chega, nada, né? Aí estão no meio da mata, aí tem uns caras lá brigando com outros caras lá. E a Bárbara é levada. Assim, não dá 2 segundos. É muito rápido, né, Não, e cara? assim, tipo, tem uns caras ali. Aí você vê uns outros seguindo, fala, não, peraí, vamos Aí ver, o Ian vamos se seguir os caras. distrai. Aí, tipo, beleza. Aí a tarde chega, treta. Que? Não, a gente vê, é tão rápido Não, a essa treta treta já que assim... estava rolando, né? Eles estão... Os caras, né, os sarracenos, estão andando ali. E aí você vê, tipo, a Bárbara é capturada, aí o Ian começa a se embolar com o cara, o doutor se mete no meio do embolo, tipo... Não, loucura. Não dá pra entender, é muito Não, rápido, e aí cara. a flecha voando pra lá, e a luta aqui. E eu preciso mencionar isso, que na verdade foi o meu momento favorito favor. do Como arco que você chamou todo. mesmo? Espada torpedo. A espada Olha A lá. espada torpedo. O sujeito, ele leva a flechada no peito, cai, pô, tá doendo Ah, aqui, tá... flechada É machuca. o cara da corte do rei, né? Isso, cara da corte do rei. Se eu não me engano, é o Sir William. Se eu não me engano. Não, desculpa, não é o Sir William. É um outro cara. É um outro um cara, outro ele leva cara. a flechada no peito, cai, tá doendo. Aí o que ele faz? Ele quebra a flecha. Sim, ok, essa beleza. flecha você não pode puxar, porque senão é pior. Porque é pior e você também não pode atravessar, porque, Sim. né, É. dói. Sim. Simplesmente. Pouquinho. E aí o doutor tá lá lutando com o cara, pô, doutor, já velhinho, não encara. Aí o cara caído com uma
meia flecha no peito, ele pega uma espada, ele deitado no chão, ele atira a espada e ela vai, por isso eu dei o nome de flecha torpedo, ela vai que nem Flecha um não, espada torpedo. Espada torpedo, desculpa. Espada torpedo, ela atravessa, ela crava no peito do cara e ele cai morto. Aí, doutora, obrigado. Mas isso foi a mão de Deus que levou essa espada. Doutor, eu falava, vem pra minha tarde agora, eu preciso de você, meu querido. Puxa companion, né? Porra, meu. Pelo amor de Deus, gente. E aí, enfim, tá tendo essa treta toda e o pessoal lá da Inglaterra, né, na verdade são da França, né? As pessoas que estavam do povo amando lá. do rei da Inglaterra. Do rei Ricardo. Que alguns eram franceses. O rei Ricardo, ele é atingido durante essa batalha e um dos homens dele... É o Delacroix. Deprieux. Deprieux. Ele fala assim, eu sou o rei, pode me levar. Ele se passa pelo coração de leão. Ele se sacrifica ali, né? Ele fala, não, o rei tá ferido, ele é o meu rei, eu vou proteger do jeito que dá. Sim. E ele tem essa ideia, né? E é uma coisa bem curiosa, porque ele usa a vantagem do cara ser rei, porque é aquela coisa de... soldados, assim, pô, eu não conheço o rei. Não Sim. sei como é que é a cara dele. Mas é justamente o que acontece. Que, tem um boato de que ele é assim, tem um boato de que ele é ruivo, tem um boato de que ele é loiro, tem um boato de que o cabelo dele é... E o cara fala, sou eu? Beleza, é ele. Sim. Ninguém vai falar, eu não sei se é. A gente tem ali... Os caras acreditam, levam ele como se fosse o rei mesmo. Exatamente. O que a gente tem, os lados, só pra gente entender, que eu acho que a gente acabou nem falando, a gente tem o Ricardo Coração de Leão representando ali a Inglaterra, né, o cristianismo, né, inclusive o cristianismo católico, né, a gente não existe anglicanismo ainda. O anglicanismo é mais pra frente. E do outro lado, que a gente tem aqueles que ficam chamando de sarracenos, né, a gente tem o pessoal que tá amando do Saladino. O Saladino é o grande sultão ali da época, né, do local. Sim. E ele já tomou vários países ali, árabes. Saladino. Na verdade, o nome dele não é bem Saladino. É uma palavra lá árabe que no ouvido inglês Vira Saladino. Mas é El Saihad, não sei quem, não sei o que lá. É que nem o Ricardo Coração de Leão, que ele vira Malek Rick. Malek Rick. Pra eles é outro nome. É porque assim, né? na verdade, Saladino é a nossa versão, nossa né? Porque versão. pra eles é Saladin. né? Em inglês é Saladin, mas no original não é. El Salah, blá blá blá, não sei quem, não sei o que lá. Saladinho. O Saladinho. Saladinho. Tem vários hífens lá no nome dele, Sim. pelo que eu vi. Que é bem típico do nome de lá. né? Nome de lá mesmo, Da né? época. Então, a gente Da tá... época, até hoje é assim, pô. Deixa eu falar da época, que coisa. Enfim, é isso. A batalha que está sendo travada é entre esses dois líderes. Os líderes são o Ricardo e o Saladino. Uma coisa que é interessante é que, assim, apesar de eles estarem lá dos opostos desse conflito, eles se respeitavam muito, assim, Isso. tipo, um via muito no outro um líder de valor. Então, assim, tipo, historicamente falando, isso tem documentação e tal, Tem. eles não se odiavam pessoalmente. Era assim, tipo, eu quero invadir essa terra, eu quero levar o cristianismo, eu quero fazer tudo que tem que fazer. Cada um tá defendendo seu lado. Mas né? esse cara que tá lá do outro lado, eu gosto dele pra caramba. Aí o Saladino chegava, pô, esse cara que tá vindo, eu não quero que ele venha. Mas ele é um governante nobre e tal. Tanto que em vários momentos eles se mostraram, tiveram esse cavalheirismo, esse jogo de cavaleiros um com o outro. Tanto Sim. que tem relato de, tipo, o Ricardo Coração de Leão se fere em combate. Aí o Saladino chega pra um médico dele e fala, ó, seguinte... cura ele aí, Ele porque tá ferido. ele é um homem de valor. Tem um momento que o Saladino fala, se não me engano, acho que ele fala... não, aliás, o Ricardo ele fala, porque eu fiquei doente, ele fez isso. Ele falou pra Joana, quando é o seu aniversário ele mandava flores e tal. Então tinha um respeito era um jogo de xadrez. Era um jogo de xadrez. Eu respeito o outro jogador. Sim. Eu quero ganhar o jogo, mas eu respeito quem é o meu oponente. Sim, isso é brabo, porque é uma coisa que é um relato histórico mó legal, né? Dificilmente tiver, assim, lados que estão em conflito, mas se respeitam. Mas isso não é abordado muito no episódio, né? Não é muito abordado. abordado. É bem por cima, assim. Mas eu achei bem legal ler sobre, porque eu acho que o intuito desses episódios também é fazer a gente ir atrás um pouco, né? Não fica só com o que Dr. Who oferece, até né? é uma versão toda mudada da história. Porque tem um viajante do tempo ali e eu acho que lá não tinha. Não Será? sei. Eu não Será? tava. Será? Eu faltei nesse dia, tava doente. Mas eu acho que não tinha. Pois é, e é legal ver que eles se respeitavam e que existia todo esse cavalheirismo. Antigamente as pessoas, né? Antigamente, do século XII. Lá pra trás. Muito pra trás, né? Era cara? muito, eu não mais sei. ou menos, era sangrento pra caramba também. A gente tá romantizando também um pouco a coisa. Assim, tinha Mas muito esses derramamento dois de sangue. caras se respeitavam. Sim, e isso é bem bacana. Enfim, o cara é levado como o rei. Ricardo, só que a gente sabe que ele não é o rei. E eles estão ali na tenda. E quem foi levado junto foi a Bárbara, né? A Bárbara já está lá. A Bárbara Eles é se levada encontram lá. antes pelos sarracenos lá. E aí rola um diálogo, tipo, quem é você? Eu sou o rei. Ela, você é o rei. Então, na verdade, eu não sou o rei, não. Então, só que a gente tem que lembrar que tem um ele fala detalhe, pra né? ela. A Bárbara nunca quer cair numa história dessa, né?
Porque a Bárbara é professora de história. Sim. Ela sabe minimamente Ela fala como ele na hora, ué, mas ele é ruivo. Não, que não sei o que. Não, tá bom, vou falar a verdade. E aí, ele fala assim, suas roupas são diferentes, as pessoas estão comentando. De onde você... fala. De onde O você... povo fala. O povo Fala essas roupas aí. Sei não. E ela fala, então, é que eu venho de um outro lugar, não sei o que, ela não especifica muito. Todos eles chutam Veneza, né? Tipo, é Veneza? É Veneza? Qual que era o esquema com Veneza, gente? É porque eles acham que a roupa deles é super chique. E era É da onde vinha a moda diferente, na é diferente. época. Isso, é exatamente isso. Quer dizer, só veneziano é chique, o resto é tudo um bando de pé Não, rapado. então, mas é que na época... Eles tipo, falam isso era pro o... doutor também. era Você é um os- mercador de Veneza? Era o centro cultural da época, era lá. Não, Itália, gente. Não tem o que falar. Não é só pizza. Arte, né? Pô, pizza é a melhor arte da Itália. Mas então... Dane-se a Mona Lisa. Ô, louco, que absurdo. Caraca, deve ser uma ali. Não, Pelo amor de Deus. deixa a City of Death chegar. Cara! Não, tá tudo ali, gente. Tudo ali já, tudo coligado. Brincadeira, a gente não Eu já odeia a me Mona perdi Lisa. na história já. Ah, não, tá, beleza. Só fica aí, a gente não odeia a Mona Lisa, é uma brincadeira. Não, eu amo a Mona Lisa. Mas ele também ama pizza. Eu amo, E a sempre. Itália? A Itália é maravilhosa, na verdade. Mas sim. E aí ele fala assim pra ela, ó, seguinte, vamos fazer assim, se eu tô me passando pelo rei, a pessoa mais próxima do rei é a Joana, é a irmã dele, a princesa Joana, fala que você é a princesa Joana, beleza? Beleza. Vai Ficou combinado. na minha, né? Segue meu... Segue meu follow my lead, né? o script. Vai comigo, só segue. E é isso, eles são levados, né, eventualmente pro tal... Chegam os guardas. Eles não é levado ao Saladino, e sim ao Safadino. Já é o safadinho nessa hora? Já é o safadinho. Ah, já é o safadinho, Ali né? sentado que naquela o hora ele- o safadinho, que vira safadinho, e o safadinho... pra gente. Safadin. O Saladinho e o Ele Safadinho. é o irmão mais novo do Saladino. Isso. E aí, eles são levados lá. Ah, olha aqui, a gente capturou o rei. Então esse é o rei? Tá bom. Não, é muito Aí, bom. E quem é essa aí? Ah, essa aqui é a princesa Joana. Aí o Seyfadin fala assim, essa não é a Joana. Não, ele fala assim, ele já é muito mata. maneiro que assim, na hora ele fala... vocês acham que eu sou um idiota? Vocês estão me tirando pro Vocês estão burro? tirando da minha cara. Eu sei como é o rosto da princesa. Não é ela, não tem nada a ver. E esse homem nem ferrando que ele é o rei, porque ele não é ruivo. E na verdade ele até fala, e nesse caso eu acho que até a Bárbara tá lá, matou, porque ele gosta dela. Ele tem uma atração por ela. Então imagina, ele vai gostar de uma mulher que ele não sabe a cara? Ele sabe a cara dela. Exato. Então tipo, tá, ele é o rei. Nunca vi a cara dele. Pode ser ele, pode não ser. Agora ela é irmã do rei. Não é irmã do rei. Pera, se não é irmã do rei, então esse não é cara o não é rei o rei. também. E aí... Ele despacha geral e fica só a Bárbara, né, É. nessa cena, inclusive. O disfarce é quebrado na hora. Não, aí o cara fala, não, eu não sou o rei, eu sou o The Priol, eu tô aqui junto com o rei. E eu assumi o lugar dele porque o rei foi ferido, não sei o quê. Não, ele já entrega, beleza. Então, leve ele para ser bem tratado e dê a ele toda a liberdade, exceto a liberdade total. Porque É pro rei saber que eu tô tratando bem os prisioneiros, Sim. sabe assim? Na cena anterior, antes de serem levados ali pra... Seria a sala do trono, né? Ele fala... ele ainda com o disfarce de Ricardo, ele fala assim... eu sou o Ricardo, você sabe que você não pode encostar um dedo em mim. E aí o cara fala... o guarda maior lá fala... eu sei, mas ela não. Aí ele fala... não, ela é minha irmã e ela tem que ser tratada como eu. Né? Então, tem esse lance, né? Que a realeza não fere a outra realeza. Tipo, você não pode ser tão cruel com seus prisioneiros assim, senão você perde essa honraria. Cavalheiros, Que né? de novo o cavalheirismo prevalecendo, que fala, não é porque eu tô com o chefe do inimigo que, não, eu mato ele e acabou o problema. Não é assim que funciona. E como a Bárbara não é a princesa, eles simplesmente aprisionam ela, tipo, dane-se. Eles poderiam ter, tipo, massacrado ali, mas não, né? Você vê Não. que ela ainda fica na sala com o Safadinho, né? Aham. E ele fala, ele até pergunta, você tem medo de mim? E ela, não, senhor. Aí ele, não. Aí ele pergunta também pra ela, você veio da onde? Você também é de Veneza? Ele fala uma parada assim. Aí ela fala, não, eu sou de lugar distante. Ele, mas da onde você veio? Não, como você veio? Você foi pega na floresta. Aí ela fala, é que a gente tava ali. Ele, não, mas ninguém passa por aquela floresta assim do nada. Ela, não, a gente foi deixada. Como? Ela na Macaxe. Ele, então vocês vieram num transporte, transportaram vocês. Ela, mais ou menos. E eu achei muito legal que nessa hora ela começa a contar. Porque ele pergunta, onde você veio, né? A gente veio de um planeta de insetos, aí antes a gente foi pra Roma, e aí antes... Ela vai dando ré na série. E é engraçado, você pensa, fala, ela tá falando de viagem do tempo, o cara... E o cara, tipo, ele nem se liga, porque imagina que nessa época, século XII, existia coisa de viagem do tempo. Até hoje não existe, em Imagina, tese, né? Não, é muito engraçado porque ela vai falando essas paradas, aí na hora ele, entendi. Você é uma atriz. Você é de uma trupe de atores, né? Bem isso. Tá bom. Você é artista, você gosta de contar a historinha. Tá bom, já entendi. Tá bom, então. Realmente não é mentira, né? Porque é uma série, enfim.
Mas fica... Ele não insiste muito. Tipo, beleza, tá bom. Vocês chegaram aqui, tá bom. Finge demência, vai. Finge demência, segue em frente. E é legal também que ele não fica puto. Ele não fala, pô, você tá mentindo pra mim? Ah, você tá contando história, você tá querendo me fazer de palhaço. Fala, não, tá bom. Então você é uma atriz, tá bom. A gente já viu uns líderes, né, reis, enfim, na série clássica até onde a gente tá. E geralmente eles são mais explosivos, né? E nesse caso não, né, cara? Tanto o Safadinho quanto o Saladinho, eles são de boa. São né? de boa, relativamente de boa, né? E enquanto isso, temos o plot do Doutor e da Vicky. Porque eles estão lá no mercado, não sei o que lá, comprando tecidos. É só o Doutor, né? A Vicky não tá nessa Ainda hora. não, é que a gente entende que nesse núcleo tá o Doutor, a Vicky e o Ian ainda, né? Só que o Ian tinha sido separado, eles se separaram dele que fala, ó, você vai procurar a Bárbara, que ele procura pela floresta, não achei ela. Falei, então faz o seguinte, que o guarda que jogou a espada torpedo, ele tinha o cinto do rei. Aí, e o doutor reconheceu, ele falou, esse é o cinto do Ricardo Coração de Leão. Ele escuta também eles chamando o Ricardo pelo nome... Isso, do outro nome. Malek Rick. Malek Rick, ele fala, então agora eu tenho certeza, é do Ricardo agora eu tenho certeza. Ele fala, e aí o Ian procura, fala, não achei. Fala, então vamos fazer o seguinte, eles pegam uma túnica... Vamos para a corte. Né? Eles pegam uma túnica, isso eu gostei, que é uma coisa que até sinto um pouco falta nas últimas temporadas, que é aquela coisa de vamos nos disfarçar, vamos ficar aqui no meio. O doutor tem essa preocupação, né? Mas vamos comprar roupas. Em Rosa eu falei isso. As pessoas vão achar esquisito. Eles estão andando com roupa de agora, lá atrás nos anos 50, não faz sentido isso. As pessoas vão olhar. No Demons of Punjab, que a gente exatamente. O povo tá falando. O povo fala, cara. E ninguém tá lembrando que o povo fala. Eu também. Eu tava esperando que, principalmente nessa 11ª temporada, só fazendo um paralelo rapidinho aqui, a gente teve 2 episódios históricos e ninguém mudou de roupa. Tá tudo... Tivemos 2 oportunidades. Vai com jaqueta de couro pro lugar, nada a ver. Gente, é maneiro ver mudança de roupa. Imagina o Graham todo bonitinho, arrumadinho. Ia ser maneiro, pô. Imagina o Ryan, pô, ia ser show de bola. Bom, Até a doutora podia ter usado alguma coisa. Com certeza. E, enfim, aí nesse momento eles se separam. Aí o doutor fala, bom, pega o cinto, tenta achar lá o Ricardo e tal, e a gente vai pra cidade, vai comprar roupa. Comprar roupa. Eles estão andando naquela... É o cenário típico ali que a gente sabe que o doutor, ele não anda com o cartão de crédito dele lá e nem tal. tem dinheiro, né? Nessa época ele não tem nem a chave de fenda pra hackear um caixa rápido e tirar dinheiro. Porque, afinal, nessa época nem caixa rápido tinha. Nem tinha chave de fenda também. Pois é. Então... Não, mas justamente porque eu falei, ele não tem a chave. Não tem nada, Pequeno spoiler, começa no segundo. Pois é. Já pro final, quase no final. Vai demorar. Pois é. E ela funcionava como chave de fenda mesmo. E ela era só uma luzinha. Mas enfim, o lance eles estão naquele típico cenário, assim, de... o mercado das Arábia. Tipo, é uma rua estreita, com um monte de gente vendendo coisa gritando. Tecido. Aí tem um cara, né? Olha só, tecido. E claro, o cara é gordo. Tem sempre o mercador gordo barbudo. Meio árabe. O um mercador árabe barbudo, tem mesmo. Tem mesmo. E aí ele tá lá, olha aqui as casimiras, olha aqui os pães. A seda, cetim. E aí o doutor chega, olha que é muito engraçado, porque o doutor ali é cada um de nós, cara. Porque ele chega, o que é isso aqui? É seda, cetim? O cara, mas o senhor... Veio da onde? Você veio de Veneza? Aí ele, não sou de Veneza. Ele, porque suas roupas são muito bonitas. Ele vai citando algumas cidades, ele, não, nenhuma dessas não. Nenhuma dessas, mas é porque a sua roupa parece muito cara? Parece mesmo. Eu não lembro qual cidade que ele falou, que o doutor falou, não, sabe, tipo, já passei por lá, sabe? Gênova. Eu acho que é Gênova. Aí ele vai, não, já passei. Não, porque suas roupas... Aí aquele papo de vendedor que, porra, não, um cliente... Tá bonito. Um cliente que tem uma roupa maneira. Esse vai comprar. E não vai comprar uma. Vai comprar a loja. Me vê 3 de cada. Me vê 3 seda dessa, me vê 10 cetim daqui. Me vê um de cada de tudo, né? É tipo isso. Fala, não, pô, porque você tá bonito. Aí o doutor tá, como cada um de nós, só tô olhando. Aí não, obrigado, só tô dando uma olhadinha. Mas entra aqui porque tem um tecido bonito aqui dentro, doutor. Aí, enfim, ele entra na loja, na tenda do cara, e o cara começa a passar uma lábia nele. Olha, essa seda aqui é bonita, essa aqui é um cetim de não sei o quê. E nisso bate um guarda, um cara dentro... Um outro cara. É um outro cara dentro da... É um cara. É um outro cara, dentro da loja e começa a meio que dar uma ameaçada no cara, né, no vendedor. E o doutor, ele fica sozinho, Apenas né? observa. Ele fica, os caras ficam de costa pro doutor e o doutor tá com a parada na mão, né? Sentido pano. Aí ele... Porque ele meio que dá uma escutada assim por longe que parece que uma roupa tinha sido roubada e não sei o quê. E ele fala, será que é essa roupa? Se for, não tem problema eu roubar. Quer dizer, pegar emprestado. Ele se corrige, fala, roubar. Não.
pera. Pegar emprestado. Eu vou pegar emprestado. Porque o que acontece é o seguinte, esse cara que chega na tenda, ele chega do nada. E o comerciante, ele fala assim, pô, já falei pra você não vir na hora de movimento, né? Vem numa hora que não tem tanta gente e tal. Aí, olha aqui as roupas que eu roubei. Olha aqui que beleza. Então, assim, o doutor já tá vendo que essas roupas são roubadas. Então, que ladrão rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. Né? Tipo... Apesar que isso pro doutor não é nada, né? Mas, enfim. Mas muito engraçado que ele dá uma risadinha, tipo, vou pegar emprestado. E ele se esconde embaixo da mesa e começa a trocar de roupa, né? Sim. Pegando as coisas. É muito Chaves essa cena, porque tem a roupa, aí tem umas botas. Ao invés de ele levar tudo pra debaixo da mesa, não. Ele vai pra debaixo da mesa, aí ele puxa o negócio, Vai aí ele pegando, puxa a bota. né? E aí, tipo, daqui a pouco o cara bota a mão e aí ele puxa a mão do cara. Seria isso. Uma cena cômica seria isso. E é interessante que o cara ele não rouba de qualquer lugar. Tipo, o cara não saiu no quintal vendo roupa esticada e roubando. Não, ele rouba do palácio. É. Não, é roupa boa. Não, o cara não Roupa tá de mentindo qualidade. em relação à qualidade da roupa. Ele tá mentindo em relação a ser um material A legal. procedência. Não tem nota fiscal. Não tem. E aí ele... Não tem nota fiscal, exatamente. Não, aí tá, o doutor ele fica ali embaixo e tal. E quando o cara, o maluco, o ladrão vai embora, o dono da tenda, ele vira e o doutor não tá mais lá, né? Que ele tá embaixo ainda. Ele, ué... Cadê o senhor? Eu perdi. Pô, Eu tinha pensei que ele ia comprar. Pensei que ia levar essa. Aí o doutor sai debaixo da mesa. Não, assim. e é engraçado porque o doutor, nessa hora, ele faz um esquema, é aquela coisa de tipo, o cara tá olhando pra um lado, eu vou pro outro. Só que não no sentido de fugir. Ele amarra o pé de uma mesa que tá cheio de roupa, assim, na ponta. Dá um puxão. E ele dá um puxão. No que ele dá um puxão, a mesa quebra e as roupas caem na lama. Aí o cara, meu Deus, minhas roupas lindas, maravilhosas, caiu na lama. Aí o doutor levanta, pleno. Com a capa dele por cima da roupa roubada. Que ele acabou de roubar. Nossa, meu bom homem, que tristeza, é isso. Pá, que triste. Não, mas ó, eu já vou. Na volta eu passo aqui. Ele fala isso, cara. Na volta eu passo. Meu senhor não vai comprar, na volta eu passo. Eu vou dar mais uma olhadinha por aí, na volta eu passo aqui. Muito obrigado. Ele, não, mas muito obrigado por quê? Não, por eu estar aqui. Pô, esse momento... Você me atendeu bem, Você né? me atendeu bem, nesse momento triste. Muito obrigado que eu surrupiei você, seu trouxa. Pô, eu tinha certeza que ele ia comprar um de cada e tal. Cara, é muito bom esse doutor, a safadeza dele, assim, porque você vê que ele justifica o ato dele, mas não tá menos errado, né? Não é menos errado porque, porque eu tô roubando o cara e ele é malandro. Tipo, não é como se eu tivesse intenção de devolver essa roupa pro dono, né? Eu tô só pegando pra mim também, porque eu preciso. Pra mim, até porque eu nem sei quem é o dono. Se ele fosse ficar procurando, deixa eu ver quem que é o dono, não sei. Mas daí ele tem essa malemolência no discurso dele e isso é recorrente no arco inteiro. Sim, e é engraçado que, assim, tem muito esse... Quem não assiste a série, né, ou ainda não começou a assistir a série clássica, tem meio que esse pré-conceito que, o primeiro doutor ele é só um velhinho, né? Então ele só tem atitude de velhinho. O primeiro doutor ele é mega witty, né? Tipo, Nossa, ele é malandrinho nas coisas esperto. dele. Que é uma coisa que, às vezes, hoje, a gente viu Demons of Punjab, né? E tem uma hora que a Yasmin, ela dá uma escapulida e a doutora meio que pega no ar, assim, consegue salvar a situação. Mas você vê que é uma malandragem mais de palavra, né? O primeiro doutor, ele tinha um negócio assim... Ele dava uma torcida nas coisas, né? Olha, gente, ele só é velhinho em termos de aparência. Por quê? Fora... Ele é mais novo. E assim, ele é bravo, ele cai na porrada, ele briga, ele treta. Ele luta de espada nesse Ele luta de espada. E não só nesse arco. Ao longo de tudo que mostra pra gente. Ele é malandro, ele sabe falar, ele sabe negociar, ele luta, ele brava, ele é tudo. Ele distorce coisa. Ele é tudo, menos um velhinho. Tem momentos que ele é velhinho, mas ele é misturado. Mas assim, são pequenos momentos. Você conta nos dedos o momento que ele é o velhinho frágil. Enfim, estamos então na corte, né? Eles vão finalmente pra corte lá do Ricardo Coração de Leão. E aí eles chegam lá. Corte improvisada. Corte improvisada, tudo bem. E aí eles contam o que aconteceu na floresta. Contam que o The Pro passou pelo rei e foi capturado pelos homens do Saladino. Sim, se passou. E o Ian implora pro rei: eu preciso resgatar a Bárbara e eu resgato os seus homens também, né? Eu resgato geral. Sim, nesse ponto do episódio, do arco, na real, o episódio acaba, né? O primeiro episódio ele acaba aí. Acaba com o Ricardo putaço falando não. Olha. Ele fala assim, não, ele fala de jeito nenhum. Não, porque a gente faz uma negociata e tudo mais. Ele fala, eu fico velho de cabelo branco antes de eu negociar com aquele cara. Eu fico puto. Eu fico puto com isso. Vocês ficam querendo negociar com vagabundo. Vagabundo. Eu não negocio com maconheiro. Não, mentira, gente. Mentira, gente. Calma. Cara, não fala isso. O Ricardo Coração de Leão é o Borghetti, né, cara?
Não, gente, calma, não é isso. Mas ele fala no sentido de eu não negocio. Não tem. Aí o episódio acaba, o primeiro episódio. E é muito legal porque assim, a gente tá dando essas altadas de zoeira, mas isso é uma verdade, porque esse arco todo, ele é muito shakespeariano, assim, sim. Ele é muito... Os diálogos eles são altos, eles se... Não, porque pelo poder de teatral, Deus! E não sei o quê. Tipo, teatral. de todos os arcos que a gente viu até agora, ele é o mais teatral, assim. Do jeito de... A fala dos personagens é mais teatral. Em especial, os personagens estão fazendo a corte. O doutor e a galera dele até que não, mas tipo, a Joana... O Ricardo, o Saladino, o Safadinho, todos eles. Eles falam bem nesse tom, cheio de floreios e tudo mais. Tem esse que é shakespeariano. É bem peça. É bem peça. Mas, inclusive, o roteirista e o diretor chegou a declarar que quando ele pegou o roteiro, ele quase não mudou nada. Tava muito bom o roteiro do David Whittaker. Mas, calma. Que não é... A gente já falou isso. Não é já parente da Jory. dele, não é parente. Esse cara foi roteirista da série aí nessa época e esse é o último roteiro dele, na verdade. E também é um dos últimos da Verity, né? Isso, foi durante a produção desse arco que a Verity resolveu sair de Doctor Who. Ela era da produção. É como se ela fosse a showrunner hoje. Ela era produtora. É. Muito bem, segundo episódio. Aí já começa Recon. o problema, porque a gente cai na Recon. Esse arco é muito louco, porque Vamos assim só falar os episódio fatos. sim, episódio não, episódio sim, episódio não, né? Tá, o que acontece nesse episódio? O Ricardo tá falando, não, de jeito nenhum que eu vou negociar com aqueles caras. Aí o doutor fala assim, cara, você tá com uma oportunidade maravilhosa nas mãos, sabe por quê? Eles estão achando que é você. Vai lá desmoralizar ele. Vai lá ridicularizá-lo, porque ele nem sabe que é você. Dele, perante os homens dele. Essa é a ideia do doutor. Na né? real, porque assim, a ideia que o doutor tem, mas o doutor não sabe que tanto o Saladino quanto o Safadino já sacaram que não é ele, né? Sim, eles estão achando que eles estão com essa vantagem, Sim. por enquanto. E aí o Ricardo fala assim, tá bom, beleza. Eu permito. Inclusive, Ian, vou te nomear Sir. Que não é nem inclusive, né? Porque ele não pode mandar alguém que não esteja embaixo do julgo dele, Dentro né? da corte. né? Aí ele nomeia o Ian lá. É o jogo político. Eu não posso mandar um cara que eu encontrei na rua fazer uma missão que a gente até política, pode falar, não, mas aí o Ian podia mentir. Só que o lance é que o Ricardo Coração de Leão, né, tem toda essa história que ele é o homem justo, não sei o quê, ele era um cristão nobre. Sim, então ele nunca ia permitir que a palavra fosse feita com uma mentira, né? Com certeza. Então ele nomeia o Ian Sam mesmo, tipo... Sir Ian de Jaffa. De Jaffa, E é legal também porque você começa a ver a relação do Ricardo com o doutor, já nasce aí, e o Ricardo, você já vê, ele já gosta do doutor, porque fala, ele fala, você tem esse quê de sabedoria, e você tá aqui pra me ajudar. Sim, também. Que é uma coisa que mais pra frente no arco a gente vai ver a irmã dele, que a Joana eventualmente vai aparecer mesmo, ela fala a mesma coisa pro doutor, ela fala, não sei que ares dos céus me falam isso, mas eu olho pra você e eu sinto confiança. Eu sinto confiança de olhar pra você, e ela adora a Vicky também, ela consegue ter um contato próximo, assim, com eles. Mas espera, né? a Vicky ou o Victor? Victor! Vicky ou Victor? Inclusive é nesse pedaço do arco, é nesse episódio aí, na primeira Recon, né, do segundo episódio, que a gente tem a Vicky fazendo esse... Como é que é o nome disso? Esse Drag King. Drag King. Crossplay. Não, é Drag King, porque ela tem que... Gender Band. Eles não podem ter, tipo, uma menina no meio desse rolo todo, né? Ainda mais com as roupas que ela tava. Aí eles botam uma roupa de menina... Ela fica parecendo Robin Hood. Ela fica com um chapeuzinho... Ela bota o chapeuzinho, eu falei... E ela passa pelo Victor, né? Eu achei bem fofinho. Ela fica puta, né? Porque ela quer... Ela não gosta de fantasiar de menino. Claro, imagina uma corte maravilhosa, cheia de vestidos lindos, e ela tem que se vestir como menino? Que saco! Eu se ela também! gostasse, né? Mas Eu não é o também ia caso ficar dela. pé da vida, né? Sim. Se fosse que nem a Arya, né? Lá de Se ela Game of Thrones. curtisse, mas não é o caso. Né? Então, aí o Ian vira Sir e o objetivo dele se torna ir até lá. Qual é a quest do Ian de Jaffa? Capturar, resgatar a Bárbara e o Deprieux e oferecer um acordo pro Saladino, que é casar a Joana com o Safadino, trazendo união entre os dois e pra acabar a guerra, né? Na verdade, isso ia ser a moeda de troca pra tirar a Bárbara, porque assim, ele não ia chegar e falar: oi, eu vim pelo Ricardo, dá a Bárbara aí eles iam pegar. Não, ele ia chegar e falar, seguinte, devolve ela, que ela é importante pra gente, mas em troca... E o Deprieux também. Devolve a galera que vocês pegaram, em troca a gente sabe que o Safadino já tá de olho na Joana, a gente dá a Joana pra ele casar. E aí, de quebra,
dá um jeito de os reinos vão acabar se juntando Vamos eventualmente. notar que em nenhum momento a Joana foi consultada sobre esse negócio. Mas vamos lembrar também que isso é o século XII. Até porque no momento ela nem apareceu. Só um fato curioso que eu assistindo o episódio, eu vi que o Ian, ele tava bem, não, a gente precisa resgatar a Bárbara, precisa resgatar. E o Ricardo, ele percebe isso, e é um comentário, ele é bem pequeno, mas eu achei bem curioso, que ele fala, nossa, mas você tá bem exaltado, não é essa palavra que ele usa, mas você tá bem exaltado pra resgatar ela. Isso é por paz ou é por amor? Inclusive, é legal, porque como a gente não tem esses episódios, a gente tem que recorrer pra várias coisas, né? Outros meios, Tem as recons que a gente assistiu também, mas tem, por exemplo, livro e tudo mais. A gente tem, inclusive, a novelização desse episódio, desse arco, né? E nessa novelização, assim, fica claro como... Tá preto no branco. Eles são um casal. Ponto. Ele tá nervoso porque a namorada dele foi capturada. Ele quer resgatar a mulher dele, não a amiga. Ele não responde. Ele não responde, mas porque, né? Talvez até por ser texto, tem né? Tem culpa no cartório. Fica bem mais claro assim que sim, eles são um casal. E também pra não delimitar, falar, beleza, eles são um casal. Fica a dúvida no ar. Sim, mas no livro fica bem claro, assim. Diferente. No episódio fica mais no ar. Mas no livro é bem... não tem dúvida. Sim. Enquanto isso, a passagem do doutor pela corte do Ricardo não é tão tranquila assim. Porque tem um cara lá que cisma com o doutor. Estamos falando do Conde de Leicester, né? O Earl of Leicester. E assim, ele cisma com o doutor. O doutor... ele não foi com a cara dele. Tem alguma coisa errada com esse cara. Ele chegou do nada. É que assim, o Conde, ele tava ali já puxando o saco há mil anos. Do Ricardo há séculos, né? Aí chega esse cara. Aí chega um cara do nada e ele vira o favorito do vai Ricardo. Vai se ferrar, né? E não é só puxando o saco dele pra, aumenta a minha mesada. Não. Eu quero sangue. Bora pro sangue. Sim, esse Conde, ele é mais, assim, de luta, né? De combate mesmo. Porque o Ricardo, ele era mais estrategista. Não que ele não se envolvesse em frente de guerra. Ele se envolvia, mas ele era mais estrategista do que meio de campo ali. Latim, estratégia. Não sei se era latim ali, mas enfim. Enfim. Do inglês. Estratégia. E aí, esse Conde, ele vai fazer de tudo pra incriminar o doutor de alguma coisa. E aí, ele fala que o doutor tá com roupas roubadas. Ele fala, esse cara aí roubou ali. Roubou, hein? Fica ligado, hein, Ricardo? Vai lá. É intriguinha de novela, gente. Sim. Inclusive, isso é falado. Tem uma hora que... Eu não sei qual é o personagem que fala assim, eu não aguento... Joana, lá pra frente, ela fala... Eu não aguento mais esse jogo de intriga, esse jogo de poder. Eu não quero estar no meio disso. E aí é legal que acho que é o secretário, tem um secretário lá, e ele... Nardpone. Que ele fala com o mercador que o doutor roubou as roupas, fala, não, porque minhas roupas foram roubadas e não sei o quê. Porque o cara, ele tava... Deixei secando, ele tava de olho nas roupas da Vicky, e o próprio doutor, ele fala, eu não gostei daquele cara, Vicky, porque ele ficou olhando para suas roupas. Eu acho que as roupas foram roubadas daqui. E aí o cara, ele acha que... Provavelmente ele ouviu e ele chegou até o mercador e falou, não, me roubaram. Aí o que ele faz? Pega o mercador, vai lá até o palácio e fala, aqui, foi esse cara que te roubou? Foi esse cara, e essa roupa era minha. É uma cena, ela é muito cômica. Sim. Porque o cara falando, vocês roubaram essas roupas do palácio, e o mercador falando, na cara dele, vocês roubaram essas roupas de mim. Fala, mas pera. Eu fico um jogo de empurra, né? E é uma pena, porque é justamente o episódio que a gente não tem, né? E o que mais me deixa triste é justamente a virada que o doutor dá pra ele se safar como o herói da história. Porque ele fala, não, peraí. Ele fala pro Chamberlain, fala, eu roubei? Eu não roubei. Mas esse cara foi roubado, esse marcador foi roubado. Foi roubado? Ele é um absurdo, Vocês têm que tomar uma providência. Foco, né? Você tem que tomar uma providência. Você tem que reembolsar esse cara. Mas como assim? Fala, não, mas tem que reembolsar, ele foi roubado. Aí, claro que o mercador compra dele. Roubado. O mercador compra dele. Não, eu fui roubado, eu não posso ficar no prejuízo e tal. Eu nem sabia que era roubado quando eu vendi, né? Eu nem sabia. Fala, não, então você tem que pagar ele. Foi o meu fornecedor que me deu. Então o que o cara faz? Inclusive o fornecedor aparece lá. Ele fala, não, foi esse cara, não sei o que. Aí o doutor, na lábia, faz o cara... Da alta nobreza, que foi o mais lesado de todos, pagar o mercador que vendia roupa roubada. Roubada! Meu Deus, eu falei, eu não acredito nisso. Brains over. Eu não acredito nisso. Cara. E aí, Brains que over bros. exatamente o que você falou há 5 segundos atrás.
É Recon! Pô, eu queria ter visto isso em cena! Dói, né, cara? Dói! Olha, Dói, a esperança dói. é a última que morre, assim, porque a gente tem que lembrar, uma coisa que a gente acabou não falando, esse primeiro episódio a gente tem, Sim. mas ele só foi recuperado nos anos 90. 1998. Pois é. Ou seja, no 30 final, anos perdidos, Exato. gente. No final dos anos 90, a gente conseguiu esse episódio de volta, esse teco, né? Tanto que a gente vê que, dependendo do release que você assistiu, ele tem uma faixa que fica assim no meio da imagem, porque... E assim, no que tem de Não material tem oficial como- é assim. É. É como se fosse É porque era uma fita, né? Era né? Filme. Um filme, isso. Era um filme. E é um filme que tá ticado junto com o outro. Então, assim, tipo... Tem uma diferença de nível. A Recon é de um material que não foi assim, mais bem preservado, entendeu? Pois é. Tem uns que vêm melhores que outros, né? Que nem o Enemy of the World lá. O Anfield tá perfeito. Veio perfeitinho, mas nem todos vão vir perfeitinho. Mas esse só veio uns tecos e mesmo o teco que veio, ele não veio assim na melhor das qualidades. Claro, passa por trabalho, remasterização e tudo mais, mas por muito tempo a gente nem tinha isso. E pra não falar que não tinha nada, absolutamente nada desse episódio em vídeo, tem o finalzinho do episódio, que é justamente o começo do episódio 3. Então, Pois então não conta. Então Na não verdade, é 100%. o que a gente tem de coisa que não é só estilo, né, que não é só imagem nessas recons, são esses ganchos de episódio para episódio e a cena do Falcão lá pra frente que você bem lembrou, que eu não tava lembrando direito. Porque o que acontecia? Quando era essa cena assim, tipo, o mar, um falcão, um vulcão, isso a BBC não ia lá filmar um vulcão, né? Ela tinha tudo em stock footage, né? Aquelas coisas arquivadas de arquivo de documentário. imagem. Então, assim, o Falcão, putz, não tem. Mas tem. Esse aqui é o mesmo Falcão que tinha, da mesma stock footage. Tá bom, então bota na Recon. Tá. E serve pra isso. Aí, Nesse episódio tem mais alguma coisa? voltando, Tem, né? não, a Bárbara foge. É verdade, A ela Bárbara consegue foge. fugir ali não é da sala do reino, né? Mas é da prisão, da cela. né? Porque, como a gente tinha falado antes, ela, apesar dela não ser da realeza, não ser da corte do rei Ricardo e tudo mais, o Saladino e o Safadino, eles tratam ela, tipo, com todo respeito, falam, olha, não é pra maltratar, não é pra judiar, mas, no entanto, todavia, tem o Capanga. Que é o El Akir. Ela aqui. El Akir. Que foi ele que levou o cara lá falando que era o Ricardo. É o que e o Elakir é o que é inimigo do outro maluco que vai ajudar a Bárbara mais pra frente. E ele se sente muito lesado quando os dois governantes dele falaram: você é um otário, que você foi enganado. Esse cara não é o Ricardo, essa mulher não é a Joana. Ele então foi ele fica desmoralizado. puto. Ele fala: eu quero matar essa mulher. Eu sei que aquele cara eu não vou poder matar. Eu não posso encostar nele. Mas ela não é ninguém. Ela não é da corte dele. Pois é. Então, porque o próprio... Eu esqueci o nome do cara que é capturado. É o The Pro. O The Pro. Ele fala, olha, eu menti. Ela não tem nada a ver com isso. Eu que criei a mentira. Eu que criei a mentira. Ela não tem nada a ver com isso. Eu conheci ela agora, não tem nada a ver. E isso acaba virando um mote pra ele. Falar, ok, ela não tem nada a ver, então eu posso acabar com ela. E é foda, cara. Ela consegue fugir de lá. A gente não viu a Recon, eu não sei como ela consegue escapar. Acho que ela só foge mesmo. Ela né? foge da Que cela. é meio que um campo de refugiados, ou sei lá, né? Porque eles estão meio acampados no deserto. Sim, Né? tem umas tendas e tal. E aí, já no terceiro episódio, a gente já vê ela correndo ali pelas ruas da cidade, que é a cidade de Lida. Sim. Que existe até hoje também, essa cidade e tudo mais. E ela encontra esse cara que você falou que vai ajudar ela, que é o Haron. O Haron dá abrigo pra ela, leva ela até a casa dele. Não é à toa porque o Haron não gosta do Elakir. E explica a história dele. A história dele é que esse cara, que é o Elakir, matou a família dele. Ele era um cara afortunado, uma bela esposa, um filho que obedecia, duas meninas lindas. E esse cara veio, queria se casar com a mais velha. Ele não permitiu, porque ele já sabia que ele não era coisa boa. O cara passou a faca em geral. Não, cara, matou a mulher, matou a menina, matou o filho. Só uma conseguiu tacou fugir. fogo na casa do cara e sobrou ele e a outra filha mais nova. Sair pra comprar pão? Pô, meu. Sacanagem. Tá todo mundo morto. Menos a mais novinha. Meu, mais novinha. E aí ele fala assim, olha, é o seguinte, pra te ajudar, toma essa faquinha aqui pra você se defender. Tensa essa cena. Não, e é foda, porque... foda. Você vê A Bárbara fica atuação ali, horrorizada, né, com essa porque situação. ele fala assim, eles vão vir te procurar, eles sabem que você deve estar por aqui, porque não tem muito pra onde ir, né? Aqui, inclusive, esse pedaço da cidade que eles estão é meio que uma banda podre, assim. Quando os guardas chegam lá, eles falam, ó, não é nem bom ficar aqui. Aqui é quebrada, hein? É quebrada, Então, assim, ele fala, ó, eles vão procurar aqui, porque aqui é o lugar mais óbvio, toma minha faca. Não, mas eu não quero pegar a faca. Ele, não, ou você mata, ou você morre. Você quer morrer? Essa é a regra. Inclusive ele fala, porque você se defende e tudo mais. Se os caras insistirem e tudo mais, você
mata minha filha e se mata. Gente, Olha que ponto. olha que coisa tensa. E a Bárbara fica Não, e congelada. a menina tadinha, né? Porque ela fala, ela tá completamente alheia da situação, porque ela fala assim, os homens vão chegar e tal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe e com a minha irmã, que sumiram. E aí a Bárbara fala, peraí, e meu irmão? Você não sabe... Você não sabe, ela não sei o quê, que eles sumiram, aí a Bárbara, é isso mesmo. Eles sumiram, porque o pai não contou pra ela o que aconteceu. Imagina. Triste. E inclusive até uma cena tensa e é pequena, que a menina fala, pera, essa é a faca do meu pai. Por que ela tá aqui? Fala, ele saiu e ele deixou ela aqui. Pra trás. Mas ele nunca sai sem a faca. E na cena seguinte a gente vê que é uma coisa tão dele essa faca, que ele tenta pegar e a faca não tá lá. Porque ele tá na porta assim, chegam uns guardas, na hora ele mete a mão na cintura e não tem nada. Aí ele toma uma sova, Porque, na verdade, quando ele tava resgatando a Bárbara, ele bateu em 2 guardas, foi pelas costas, não usou a faca, mas ele usou da surpresa, o elemento de surpresa. Só que aí, cara a cara, peraí, vou usar minha faca. Eu tô sem faca, acabou. Não, e é foda, porque a Bárbara, ela tá o tempo todo se negando a usar. Tipo, ela não vou matar ninguém, não vou esfaquear ninguém. Claro, é a e aí, Bárbara, né, a menina gente? fala assim, olha, tem gente vindo, vamos pro esconderijo. A Bárbara fala, onde é que é? Aí é atrás de uma parede, tipo... Essas casas dessa região, elas são de pedra, tudo uma alvenaria, né? Aí ela pega, tipo, ela puxa a parede Parece que e não tem elas nada. entram. Me lembrou muito, ali, na época da Segunda Guerra, quando os judeus se escondiam, tipo, embaixo de assoalho. Sim, pesadíssimo, porque elas ficam... gente. É um lugar mega apertado. Tipo, aí a Bárbara tá, tipo, abraçada com a faca, a menina tá tremendo, abraçada com ela. Foda, e meu. elas estão ouvindo os caras derrubar tudo do outro lado, quebrar vaso, jogar comida no chão. Pegou a comida que tava lá também, comeu um pedaço da comida. E aí aquela boi velha que mata toda vez esse tipo de coisa, não estou escondido, a pessoa tá fazendo comida e, não, peraí. Essa comida tá quente. Opa, Aí ele pega um o fogão pote. Tá aceso. O pote tá quente. As coisinhas de bebida, né? Tá quente ainda, então tem alguma coisa É sempre assim, esse é clichê, mas... Não, mas é porque é o que rola mesmo. Porque na hora do desespero, você não pensa, caralho, deixa eu tirar aqui esses copos que eles vão ver que eu... Não, você quer se esconder e foda-se. E é o que elas fazem, né? Elas se escondem, isso denuncia elas. E aí que a Bárbara fala, ela dá a faca pra menina, ela fala assim, ó, pega aqui, se esconde ali no fundo, bota uns panos em cima de você e fica ali. Pra onde você vai? Eu vou ali, eu vou resolver. E aí é o momento, eu não sei o que aconteceu com a Bárbara nesse momento, porque é uma companhia tão inteligente, né? Tão desenvolta. eu também Ela achei. dá uma gansada, porque ela sai, ela abre assim a porta devagarinho, ela vai meio que na ponta do pé até então. Eu não sei se ela tá com muito medo. Eu acho que pode Eu ser acho que isso, ela tá fator com medo. muito medo. Porque ela vai, tipo, na pontinha Ela do tá pé. muito assustada. E o cara, o guarda que tá dentro da casa, não vê ela, realmente, assim. Ela tá, tipo, a 1 palmo de distância, o cara não vê. Porque ele Estranho, tá de mas ok. costas, E aí, ao invés dela virar pra porta e sair, ou se esconder em outro espaço, ela vai andando de ré, ela vai andando de costa. E aí chega um outro guarda e creu, né? Pega ela na hora. Aí infelizmente é o roteiro trabalhando contra a personagem. Porque sim. exatamente Sim, isso. Ela também é muito achei. inteligente, imagina, ela não faria isso de jeito nenhum. Só Mas que ela acho- tinha que ser pega. Mas acho que é o fator medo. Ela tinha que ser pega. pega. Simplesmente. Eu também acho que é o roteiro que teve que botar a Bárbara pra fazer isso, Sim. então tá. Enquanto isso, o William Russell, aquele ator que faz o William, Aham. tava de férias. Aí foi as férias dele. E aí, o que acontece? Ele deixou pré-gravada algumas cenas. Então, pro personagem dele ter algo que fazer nesse Ele episódio dorme. 3, não, ele é capturado lá no meio do deserto. Não, mas por quê? Porque ele dorme. Ele tava dormindo, Porque e o aí lance ele tá com o ele cavalinho. O lance onde eles estavam ali na região ali que tava a corte provisória do rei Ricardo, Aham. é um pouco longe da onde tá o Saladino e o Safadino. Sim, sim. E aí ele foi de cavalo um tanto, caiu à noite, ele falou, bem, vou acampar aqui, não vou passar o deserto, um frio do caralho. Na verdade, ele chega até o acampamento dos caras e aí ele fala, a sua companheira sumiu, Sim. foi embora. Fala, pô, mas como assim? Eu quero ir atrás dela. E aí eles descobrem quem foi o cara que ajudou a Bárbara na fuga e tudo mais. Ele fala pra onde ele levou ela, que foi aquele Não, ela Kira é o inimigo. Foi ele que foi o mandante disso tudo. Fala, então pra onde ele foi? Foi pra Lida. Fala, então agora eu tô indo pra Bora Lida. pra Lida. E aí E é aí que nisso acontece ele dorme, isso. é verdade. Aí que ele dorme. No caminho pra Lida ele dorme Essas e ele... cenas foram todas pré-gravadas. E isso tudo, essas cenas todas a gente também não tem, porque meio que tá no terceiro episódio, que é o Recon. Mas enfim. Mais ou menos. Ele tá. Não, o terceiro é o que a gente tem. Não, o terceiro tem. Não, mas isso tá no Recon ainda, porque a gente não vê Não, ele a gente indo tá no dormir. terceiro, a gente tá no terceiro. Mas a gente não vê ele dormindo. Quando a gente vê, Não, ele já tá
dormindo. Ele já tá lá. Já tá dormido. Essas coisas acontecem antes, no e aí segundo, no esse terceiro mesmo. é só ele dormir. E no terceiro episódio também, que a gente ainda não falou, aparece ela, a princesa. Finalmente ela dá as caras. E é impressionante. Aí ela é linda, né, E é impressionante aquela coisa de, tipo, Achei ela o tão cara, o safadinho, ele conhece a cara dela e, tipo, não tem nada a ver com a Bárbara. Tem nada a não, ver. foi uma mentira. É só porque os caras nunca viram a mulher. Porque se tivesse visto, falava nem por um ferrando. caralho. Eu achei ela linda, elegante, boazinha. Sim. Ela é mó legal com a Vicky, ela confia no doutor. Tipo, porque o lance ela é um respiro no meio de tantos homens cruéis, eu acho, Sim. sabe? Sim. Tipo, é gostoso ter uma personagem feminina. E é muito interessante porque ela vê o Vitor e ela olha e ela fala, tem alguma coisa Tem estranha. alguma coisa errada. Que Tem menino alguma coisa- esquisito. Que menino esquisito, peitola, tá meio esquisito esse menino. Aí depois, ela espiando, ela ouve uma conversa do doutor com a Vicky, da Vicky ela reclamando. chega na hora, né? Porque da assim, Vicky reclamando. ela tá numa outra sala, aí tá o doutor e a Vicky, o Vitor, né, conversando. Aí ela, doutor, nem eu vou poder parar de... Eu não quero mais ser o Vitor, eu tô cansado com essa roupa. Aí ele fala, não, você não tá vendo que ninguém vai acreditar, ninguém vai respeitar uma menina na corte, você tem que se passar pelo Vitor. E é na hora que Não, ela chega. e é detalhe, o doutor tá de costas, a Vicky, ela vira, vê a princesa, aí ela, doutor, e falei. A câmera vai pra ele assim, numa cara de ops. Ops. Opa. Aí, e claro, a Joana já fica puta. Ela fala, meu, o que é isso? Vocês estão mentindo pra gente. A gente tá hospedando, aspas. Vocês aqui, vocês estão mentindo. Fala, porque a gente achou que era mais seguro. Fala, vocês estão sentindo medo aqui? E não lá, que tem os bárbaros e blá, blá. Aqui também. Aqui também. Tem bárbaro Você viu essa piada chegando, né? Óbvio. Quando eu falei, ai meu Deus, levantei, ele vai cortar. É de praxe, gente, desculpa. Mas aí ela tem essa coisa de... Não, eu não gostei da mentira. Ele fala, não, mas não foi intencional, a gente não queria sacanear vocês. É por segurança. E aí que ela pegou aquela coisa do doutor e falou, pô, eu sinto uma coisa boa vindo de vocês e tudo mais. Falei, então vamos fazer o seguinte... Ela sente as good vibes. Aí ela chama o assistente dela, o assistente, ela fala, então, traz aqui pra essa... Pra criança. Traz a coisa, né? Traz a roupa, vestido, não sei o quê. Traz vestidos lindos, maravilhosos e não sei o quê. É muito engraçado essa cena. boa, porque o cara, ele dá uma gargalhada. E todo Vestido mundo pro sério. menino. E todo mundo sério. Aí ele era para de de verdade, rir. Fala, desculpa, Alteza, eu achei que você tava brincando. Aí ela, você achou que eu tava brincando? Não, porque ela fala assim, Maravilha. pega. Aí ele começa a rir, ele, trazer o vestido pra menina, aí pro menino, aí fica essa cena, né, lá, não tô brincando e tal. Aí ele, mas não tô entendendo, como é que esse menino vai se vestir com as mais finas sedas? Aí a Vicky, porque tem uma explicação boa pra isso, é que eu não sou um menino, eu sou uma menina. Aí ele fica tipo, Esse perdo tá mundido, né? meu, sabe, essa coisa de, Menina se vestindo de menino. Não tem, Que acho que é tipo alguma coisa, não tem mais respeito nos dias de hoje, uma coisa assim, tipo, meu, what the fuck, cara? Achei maravilhoso, gente. Essa cena é muito boa. Esse cara é meio alívio cômico rapidinho, né? Só tem essa ceninha É com que isso ele. é esquecido do segundo episódio, né? Que é quando a gente vê uma parada mais engraçada. E uma coisa muito curiosa, que na verdade eu senti muita falta, que eu assisti esse arco com a Vicky e tudo mais, o arco não, o tempo com a Vicky, já há um bom tempo, e eu sempre sentia que tinha uma ligação, uma relação de muita parceria e muito carinho entre o doutor e a Vicky, Sim. que é muito explicitada nesse episódio, porque, pô, tem uma hora que ele se abraça, ele faz um carinho nela, tipo, pra mim eu sinto assim, o doutor, ele, aspas, perdeu a neta, deixou a Susan lá pra trás e tal. Agora eu tenho uma Ele nova redescobriu neta. a neta, E uma neta nova, que ela não tem viagem, ela não e tem outra, as coisas. A Susan, ela veio com ele, ela tinha o mesmo background de vida dele. Exato. Já a Vicky, ela era uma vítima que ele salvou. Tanto que nesse episódio, ela fala... Tem uma hora, ela ainda tá de Vitor, né? Aí ela meio que abraça e ela fala, eu tô dando trabalho. Ele, não... Ela fala assim, eu tô com medo de você me deixar, porque eu só te dou trabalho, eu sou meio que um peso pra você. Aí ele fala, não tem isso. Ela, não, eu sei que tem. E o problema é se eu perder você, eu perco tudo, porque... Você Aquela é minha caixa família é a minha e a casa. Tardes é minha casa. E e aí ele ele abraça abraça, ela. é muito bonitinho esse momento, porque ele abraça, ele acolhe, Sim. e ele fala, não, isso não vai acontecer, fica tranquila, porque você tá com a gente, você tá comigo e tá tudo bem. Sabe o que eu acho que, assim, tem isso que você falou, né? Porque ele acabou... E é bonitinho, cara. Acabou, entre aspas, ele Lembra de perdeu tudo que ela sofreu, Sim. né, cara? Mas, por exemplo, é uma relação que a gente não vai ver tão igual com a Polly, que é a próxima. Sim. Né? Porque, a próxima não, ainda tem a menina que morre, mas enfim. O lance é, a gente tem a Susan... Spoiler, gente, tem uma menina que morre. Tem duas Tem meninas várias, que... tem Tem duas que morrem, mas enfim. A Susan sai e entra uma menina que é muito próxima da Susan, assim...
A Susan, ela pode ter uma idade muito avançada porque ela é uma galifreana, mas enfim. É uma criança aos olhos dele ainda. E ele vê que ela altura é... parecida. Ela é uma altura parecida, ela é indefesa também, assim. Ela era uma vítima, né, como a gente tava falando. Ela é sensível, A né? Polly, ela é um pouquinho mais velha. Então, assim, não é que ele não gosta da Polly, mas esse carinho todo é muito... Eu vou além. A que tem mais é com a Vicky. Eu acho que mais até com a Susan, um pouco. Porque na época da Susan, ele ainda tava muito duro ainda. Sim. Ele ainda era muito rabugentão. Nessa fase do primeiro doutor, ele tá muito mole, né, cara? Outra, Susan é família, ele pode gritar, agora a Vicky não. Ah, não, mas A você não grita Vicky com família assim. é de fora. Com a Renata, né? A Vicky, ela já passou por um trauma antes de estar com eles. Eu acho que é porque ele tem muito cuidado com ela, justamente porque ele tirou ela de um trauma. Ela era escrava, né, E eu sinto cara? que a Vicky, a sua maneira, ela é mais sensível do que a Susan. Sim. Porque a Susan tinha uma certa impertinência e a Vicky não tem essa impertinência. A Vicky, ela é uma florzinha sensível. Então o doutor tem mais cuidado com ela Apesar de ser inteligente pra do caralho. que com a... Ela é muito inteligente. Mas assim, ela é mais sensível. Então o doutor tem mais cuidado com ela. E ela é parceira dele. É. Eu sinto não é só um carinho, não. Ela é parceira, ela tá na dele. Ele tá jogando, ela tá A gente jogando viu com ele. no episódio do Nero Com que certeza. são eles dois, né, diretos. Sim. Eles Sim. se apegam bastante. Sim, um ao outro. os núcleos, sempre que separa, agora é muito assim, tipo, ele cola com ela. Os dois, eles são, é o que você falou, é muito parceirão um do outro. Eles se E o terceiro episódio desse arco, ele é bem marcado pelas relações que tem. Que a gente tem a relação da princesa com o doutor, que começa essa relação deles que é boa, Sim. do doutor com a Vicky. Tem a relação, inclusive, da Bárbara com a faca. Apesar de não ser uma pessoa, é uma relação que ela tem da coisa de, eu vou matar uso que alguém, ela tem eu agora. vou me matar, eu vou matar a cruzar menina. esse limite, né? Porque ela fala, porque o cara, antes de sair de casa, ele até fala, você não vai proteger minha filha? Não vou deixar nada acontecer com ela. Ele fala, então, se for preciso, mata ela. situação Mas, meu, extrema. é muito isso. Tem o doutor com o cara lá, Ricardo. com O Leicester, né? com o soldado, o que, soldado. que eles ficam tretando, que não sei o quê. Esse é o episódio que rola treta. Sim. Que eles brigam um com o outro na frente do rei. É. Eles discutem Não, o mesmo. Ricardo tem que botar o pé, né? Que tem uma hora que assim, eles estão. Ele bota o dedo na cara do doutor, o doutor revida e eles estão meio que eles se encarando. Aí o Ricardo ele levanta do trono improvisado dele ali e fala: ó, chega, não quero esse fuzueiro aqui na minha frente. Porque o doutor com o Ricardo, porque o Ricardo ele também não gosta da guerra, ele também não gosta do derramamento de sangue, ele fala, então vamos fazer a coisa diplomática. Inclusive o casamento, pro doutor é uma coisa interessante. Mas ele tá meio contra, porque o lance é assim, ele fala, quando o Ian já foi com esse lance, mas o Ricardo ainda tá meio à revelia, que ele fala assim, é um absurdo eu ter que entregar minha irmã, que é o meu sangue, que veio da minha terra, pra um cara desse, pra um povo de outra cultura, completamente diferente da nossa, um selvagem, Vamos falar sobre esse ponto? Vamos falar sobre isso esse é importante ponto. também. O que aconteceu? No roteiro original, tinha uma coisinha que foi alterada sim. O roteiro sugeria que o Ricardo e a Joanna tinham um envolvimento romântico. Eita, Game of Game Thrones. of Thrones, Game of Thrones. E o William Hartnell leu e falou, isso não passa na minha série. Aqui não vai. Não vai ter. Sacanagem Isso aqui não. aqui é uma série de família. Ele falou, é uma série de Você família. vai ter irmãos pegando? E não vai ter. Então, assim, existem histórias Tá achando de que que talvez Sidney sim, Newman é George talvez... Martin? Tá achando o quê? Isso aqui não é Game of Thrones, né? Então ele barrou. Ele falou, não sugere nada disso, esquece, Tanto que no corta. livro não tem. Não tem, não tem nada. Isso é só uma versão antiga do roteiro que não passou. Né? Tem na Dr. Magazine, eu acho isso, né? Que eles E falam. digo que bom que não passou, porque ia criar uma relação completamente distinta dos Ia personagens. ser diferente as motivações, né? Sim, e sim, tudo sim. mais. As construções dos personagens. Mas também a gente. Será assim, o cara que foi o David Whittaker, ele era historiador, né, cara? Ele fazia muita. Sim, tudo que tudo dele era ali certinho na história. O mais próximo possível, né? O Whittaker, ele tinha essa de ler muito sobre história, ler livros mesmo, assistir documentários. E recentemente ele tinha entrado em contato com essa história das cruzadas. E quando você vai ver o histórico real, não tá tão longe um do outro, assim. Tem coisas que aconteceram antes do que no episódio e tal. Mas assim, tá bem próximo mas eu digo isso que assim, do assim, real, né? Do real. Eu acho, o que eu tô falando, eu citei ele, porque o lance ele não ia colocar isso no roteiro se não tivesse pelo menos um indício na história. E a gente sabe que tinha muito casamento Sim. entre famílias. Sim. É que quando é irmão, fica bizarro demais, né, Fica cara? bizarro, Mas que além existiu da na história, existiu. A gente não sabe se eu não estou difamando o Ricardo Coração de Leão Ao aqui. longo da história Ah, houveram casos Sim, desse sim. tipo. Sim. As coisas eram diferentes antigamente. E pra os vocês terem uma costumes. noção de como os roteiros do David Whittaker, eles são
de novo, na medida do possível, numa história onde tem um viajante do tempo, eles são historicamente acurados. O Humberto Eco, ele usa o roteiro desse episódio, na verdade a novelização, pra justificar algumas coisas de momento histórico dessa época. Academicamente falando. Ele Você não tá entendendo, É muito mano. louco, É cara. muito legal. A gente sentiu o drama? Pois é, isso... Vai agora eu não brincando. sei se tá na enciclopédia que a gente tem ou se tá na Doctor Who Magazine que fala sobre esse episódio. Tá no livro que a gente tem. É porque a gente pesquisa em vários lugares, né? pesquisa. Esse arco em específico tem meio que um por trás das câmeras numa Doctor Who Magazine que Isso. fala bastante coisa. E a gente tem a Fala. enciclopédia da série clássica também. Isso. E aí fala esse nome do Humberto Eco, eu achei muito maneiro, cara. É muito legal. A discussão principal entre o doutor e aquele soldado é a discussão entre o intelectual e o soldado. Porque o doutor fala, olha, vamos... tudo bem, não é a solução ideal, mas não vai ter morte, não vai ter guerra, eu sei que você também não quer isso e tal. E aí, vai ser isso, acabou. Vai quebrar ovo, né? Não Aí, adianta. e assim, acabou do melhor jeito, que é os dois se unindo, olha, unir os dois e a terra que ele queria pra ele vai ser dele, a terra que vocês queriam vai ser de vocês. Acabou, tá todo mundo feliz. Acaba com uma união um pouquinho a contragosto, mas pode ser que os reinos se unam, né? E aí o soldado ele vem e fala, pô, eu e mais um monte de homens a gente se mobilizou até aqui, até esse fim de mundo, pra gente fazer nada. Fala, não, a gente veio lutar, e é um absurdo que a gente tem que fazer isso, e eu quero sangue. Fala, você é o típico um pensador que só fica, vou fazer assim, vou fazer assado e acabou. E na hora do vamos ver, na porrada, sou eu e os outros que a gente vai se matar e sangrar, e suar, e você vai ficar lá. E aí o doutor rebate destruindo. O cara que fala pra mim, eu admiro que você tem lealdade, você tem bravura e tal, mas assim, você é muito tolo, só que você não tem cérebro. Fala, e eu odeio gente tola. Eu odeio gente tola. Você é burro e não sei o quê. E o cara, tipo... Que loucura. Que loucura, como você é burro. fala de Não, maneira você é burra. burra, cara. Você é burro, cara. Que loucura. Que loucura. Aí o cara já fala, mano, vou furar esse velho. Eu vou furar esse velho. Eu vou te rasgar, caralho. Vou te rasgar, filho da Esse puta. tem que ser o título do podcast. Eu vou furar esse velho. E aí é que o Ricardo... Vocês são foda também. E aí que o Ricardo fala, não, peraí, você vai sacar sua arma na frente do seu rei? Isso é absurdo, não pode. Aí que... E o cara, ele já tava puto com o doutor. Depois dessa ainda, humilhado na frente do rei... Ser chamado de tolo, você não tem cérebro? Imagina, imagina. A primeira oportunidade que ele tiver, ele dá uma rasteira e acabou. Ele fura esse velho, pronto. Esse terceiro episódio, assim, ele é mais legal que o primeiro, porque ele tem... É quando a gente começa a ter um pouco da ação. A coisa começa a engrenar. Começa a engrenar. E aí o episódio eventualmente acaba, né? A gente tem ali o desfecho, é o Ian sendo roubado, porque ele tá dormindo, não sei por que ele faz isso. Ele dorme o relento ali, aí chega o ladrão... No deserto. Aí chega o ladrão do deserto. O cara, é muito engraçado porque assim, o cara poderia ter dado a volta pra pegar as coisas do Ian, mas ele bota assim a mão por cima, vai devagarzinho, aí tira a espada. Aí vai devagarzinho, vai tentar tirar o cinto. Aí o Ian acorda, ele faz uma cara, tipo, ô caralho! Eita porra! E aí, enfim, ele se embola ali com os caras, mas o episódio acaba e a gente não vê a embolação se mexendo de verdade. Cara, e é impressionante exatamente isso que você falou. Você fala, cara, você tá pisando na areia. Ele não vai ouvir. Ele tá dormindo. Dá a volta, pega as coisas. E, pô, tudo bem, você pega as coisas que estão mais soltas. Não, vou pegar o cinto do cara. Meu! É muito louco. Porque, Tira a assim, camisa dele também. depois desse embolo todo, o Ian, ele perde esse embate, na verdade. Porque O que é raro. O que é raro, porque o Ian, ele é bom na porrada, né, cara? Ele perde essa porrada, talvez porque ele foi pego desprevenido. E aí, no quarto episódio, que era o lance, eles fazem... Isso é muito bizarro. Eles fazem uma armadilha... Não uma armadilha, tipo, a tortura do Ian é ser devorado por formigas. Então o cara besunta o Ian de mel e larga ele lá pra formiga pegar, cara. Ele devia estar muito traumatizado depois do arco anterior, vocês Cara, não pode acham? crer, né? Se bem que, porra, antes essas formigas pequenininhas do que um Zab, né? Lambendo mel em você, né? Bárbara, você que assistiu a Recon, né? A gente só acabou Assistiu as pesquisando. imagens. Assistiu as imagens. Eu vi as imagens também, só que é muito tempo. Existe a imagem das formigas subindo de fato no Ian? Tem estilo, né? Existe as fotos. E o cara ele faz aquela tortura de psicológica. E o cara, ele tem uma voz meio Então, assim. deixa eu te falar. Não é o William Russell. É que ele não falou que não queria formiga Ele nele. falou assim, eu não quero formiga subindo em mim, não. Pode botar um dublê aí. E não era ele.
Faz sentido. Não, faz sentido. eu não tô vendo E aquele- aí, não, e o cara o que que faz? Ele pega mel, é um mel. Bisunta ele de mel. Ah, um mel bem docinho, não sei o que, ele passa no rosto, passa na mão, passa no peito do Ian. Eu falei, é uma coisa meio sexual aí, mas sei lá. Ele falou, e ali tem um ninho de formiga. Aí ele faz um rastro e as formigas começam a vir. Tem as poucas fotos. Cara, se a for única, lavar pé, a fudeu. única foto que tem é tipo na mão. Na mão. É. Tá. Outra coisa que eu li, curiosidade interessante, lá no Dr. Who Magazine, inclusive, que eles encomendaram 75 formigas. 75? 75 Cara, formigas. é muito pouco, formiga. Não. E com o calor, algumas morreram. Então eles usaram menos ainda. O resto eles usaram confeito de brigadeiro, né? Jogou granulado em cima, né? Então, Pô, mas isso não parece formiga. Foda-se. Filma de longe. Bota vaselina na tela de novo. usa as que sobraram. Entendeu? Caralho, mas 75 formigas é muito pouco, gente. E ainda A gente, não tá falando, assim- a gente não tá falando de 75 cachorros, cara. A gente tá falando de 75 bichos minúsculos. Não, gente, e vamos Não pensar são que ele falou... 75 zarbas, né? Quantas tinham, mais ou menos? Ah, Nossa, não é um lembro, mas rastrinho. assim, tipo, É. tinha, quando mostra a única foto que mostra Devem que é ser a as foto, 40 que sobraram. deve ser tipo isso, porque tinha poucas na mão dele. E o jeito que ele tem pra escapar, que o cara fala, não, você tem dinheiro. Ele fala, não, eu não tenho dinheiro. Fala, não, vou fazer isso, porque daí eu vou ficar rico. Eu vou ficar lá assistindo. Aí o Ian fala, ok, eu tenho dinheiro. Fala, eu sabia que você tinha dinheiro. Onde que tá o seu dinheiro? Lá em casa. Tá na minha bota. Lá em casa. Deixei em casa. Deixei na bolsa outra Caralho, calça. esqueci minha carteira. Posso pagar depois? Posso vir amanhã? Botaram fiado. Ai, Bota meu na conta do Papa. Ops. Bota na conta do... Tinha papo nessa época. Então, peraí. mas nunca Ele que é os citado árabes. nesse episódio. Nunca que os árabes iam aceitar botar na conta Imagina. do Papa. Aí ele fala, não, tá na minha bota. Aí o cara vai, tira, que ele tava amarrado tanto as mãos quanto os pés. Para de rir, eu quero contar. Ele tava amarrado tanto as mãos quanto os pés. Aí o cara, ele fala, tá na minha bota. Aí ele desamarra o pé do Ian, tira a bota dele e fala, não tá aqui, você tá mentindo. Ele fala, não, tá na outra bota. Aí o cara faz a mesma coisa, desamarra o outro pé, aí o Ian dá uma bica nele e aí ele se solta. Sim. Não sei como, não sei se ele solta com o se pé ou, mexeu, ou ele arrebenta as cordas. Mas enfim, ele se solta e aí ele cria... Já conversando com o episódio 3 de criar novas relações, ele conversa com esse cara. Acho Ibrahim. Que é Ibrahim, que eu chamei de Ibrahimovic. O Ibrahim, ele fala, onde é que fica a cidade? Como é que era o nome? É a... Leia. Não. Leia? Não. Leia. Star Wars? Lida. Eu sabia que tinha alguma coisa com Li. Ele falou, onde é que fica Lida? Ele falou, aqui perto. Eu moro lá. Logo Fala, ali. então me leva. Oh, baby, me leva. Ibrahim me leva. Ibrahim me leva. Fala, então me leva e tal. Fala, então, mas a gente vai ter que ir andando. Pô, mas cadê meu cavalo? O meu irmão roubou aquele ladrão. Fala, não, porque você é um símbolo de cidadão bom, né? Você tá... Mas ele não roubou cavalo, né? Dude, where's my horse? Cara, cadê meu cavalo? Cara, cadê meu cavalo? Sabe uma outra coisa? Você falou aí, linkando um pouco as relações do terceiro episódio, que a gente acabou deixando passar. Na hora que a gente descobre que tem um lance de, a gente vai dar a Joana pra casar com o safadinho, não sei o quê. A Joana, ela não tava sabendo disso, como a gente tinha comentado. E ela, porque assim, o Ian já foi pra falar isso. Então assim, já tá decidido que ela vai ser, vou botar entre aspas, Oferecida. vendida em troca do que eles precisam. E já foi negociado com eles, inclusive. Exato. E ela fica puta, porque ela fala assim. Pistolésima. Ela chega pro Ricardo, assim, todo mundo fala com o rei Ricardo, meio que, pô, ele é o rei, vou falar um tom mais baixo, vou falar dele me olhando pra cima, assim, tipo, ele é acima de mim. Deus escolheu esse homem. Ele é o rei. Ele é o rei. Ela chega na cara dele e fala assim: você nem acha aí, né?" que eu sou um saco de farinha pra você me dar pra vagabundo, não sei o que? Ele fala... Pra me trocar. Pra me trocar. Você acha que eu sou uma mercadoria? Ela fala... Eu gravei muito saco de farinha que ela fala, né? Você acha que eu sou uma saca de farinha pra você sair me trocando por aí nos teus joguinhos políticos? Ele fala, não tem, você não tem escolha. Você vai casar. Ela falou, eu tenho escolha. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, até então eu tô te pedindo como seu irmão. Agora eu vou ordenar como rei. Pela paz Você- e tudo mais. Não tem tipo, menos homens vão morrer. Tô nem aí. E aí ele fala, antes eu tava te pedindo como irmão, agora eu tô te ordenando como rei, você vai casar. Ela falou, não vou porra nenhuma. Inclusive, nem você sendo o rei, você vai fazer eu casar. Ele, quem então vai fazer você? Porque tem um homem acima de você que não vai permitir Que não vai isso. permitir. Aí ele falou, quem? Eu sou o rei, não tem ninguém acima de mim. Ela, eu vou falar com o Papa. E aí, Em Roma! eu vou bater lá em Roma, eu vou falar pro Papa, você tá fudido que eu não vou casar nada. Aí ele fala, você não é louca de me colocar contra o Papa.
porque eu também sou homem santo, não sei o que. E fica um rolo, né, cara? Treta de irmão, Treta velho. de família, cara. Não só de família. Casos de família. Casos de família real. Sim. Exatamente. Maravilhoso. Num episódio que chama Cruzado. Olha lá. Real Olha Cruzado. Olha lá. Mas é muito interessante porque aí a gente vê que, na verdade, é o grande desabrochar, o grande crescimento da personagem da Joana. Porque, ela foi citada, não sei o quê, apareceu ali. Tem uma relação aqui com o doutor. Tem uma boa relação com a Vicky também. Porque ela falou, depois que ela deu os vestidos pra Vicky, ela falou, nossa, você tá muito bonita. Eu vou fazer você como uma das minhas. Todos eles têm uma coisa assim. Todos eles têm uma coisa assim, todos os governantes, tanto do lado cristão quanto do lado Dos sarracenos. dos sarracenos, eles têm essa coisa de respeito e tudo mais, e com todos os convidados. O momento que tem de treta é justamente esse, entre a Joana e o Ricardo. É maneira a cena. E ela acaba com ele, e ele sai como errado. E depois ele só fala, puto da vida, porque ele sabe que ele foi contrariado, ele não pode fazer nada. Porque agora que ela já sabe que não era pra ela saber, ele fala, quem falou pra ela? E aí eu lembro que, ainda no episódio 3, o doutor e a Vicky, eles conversam, tipo, tá, e aí, a gente não vai falar pra ela? E aí fica nessas, tipo, mas a gente não pode dar uma notícia dessas pra ela, a gente não pode irritar ela agora. A gente não tem essa autoridade. É que a Vicky fala assim, nós você não podemos, louco da gente comprar briga com ela? Não tem como. Só que aí o doutor fala, mas aí a gente pode comprar briga com o rei. É isso. E aí que eles decidem não falar nada. Tipo, eles se a gente não ficar decidem. quieto, se a gente não se meter, a treta é entre eles. Só que é o lance, o cara que tinha tretado com o doutor lá, o conde lá de não sei aonde, de Leicester, ele sabe da parada, ele chega no ouvido do... Já incrimina, já. Ele chega no ouvido do Ricardo e fala, eles contaram. E aí o Ricardo fica puto, porque ele acha que quem contou e gerou todo esse desgosto foi o doutor e a Vicky. Só que na verdade foi o próprio... Foi o conde. Foi o conde que contou. Com língua de cobra. Ele chega pra Joana, fala a verdade, chega pro rei e fala que foi o doutor. Pra causar intriga. Muito cuzão, cara. Sim, cuzão. E na verdade é até pior, porque a Joana, ela tinha falado já com o doutor, ela falou, olha, o meu irmão, ele tem muita confiança em mim e tudo mais, só que eu tô, sim, me sentindo um pouco distanciado. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa, alguma negociação que eu não tô sabendo. Você sabe de alguma coisa? Ele falou, não sei, mas assim que eu descobrir, eu te falo. E pouco antes dela já descobrir, que do conde contar pra ela, ela fala, e aí, você descobriu alguma coisa? Ele falou, não, infelizmente eu não sei de nada. Sei de nada. Sei de nada. Fingiu demência. E é exatamente... E ela já fica chateada com ele. Sim. Não ao ponto de, sai daqui, não sei o quê. Mas o rei fica. Porque é rei, né, cara? Ele fala, então, quem contou? Aí ele fala, Você traiu minha confiança, né? Ele fala, não, majestade, eu jamais faria. Ele falou, não quero saber. Fora da minha casa. Vocês dois, ele enxota, né? O doutor... Saia do meu trem. Sim, mas isso é no 3. Vamos voltar pro episódio 4, beleza. Essa é a passagem do 3 pro 4. Aí, beleza. Porque esses eventos influenciam no verdade, próximo. verdade. Pois no 4 a gente já teve o Ia aí fugindo, dando bica na casa do cara, e depois, vamos lá, o que rola? Tem o lance da Bárbara, que ela consegue escapar de novo, né? Porque ela é levada pelos caras lá do carinha... filha da mãe lá. Elakir. E aí, pelo que eu sei aí no episódio da Recon, ela consegue fugir, mas tem lá no harém. É verdade. Tem a treta no harém. A fuga dela é muito espetacular, na verdade. Porque assim, o Eladir, ele tem... Elakir, desculpa. Elakir. Ele tem os soldados dele que ele mandou pegar ela lá, que pegaram ela na casa e tudo mais. Aí ele fala, você gosta disso aqui, que tá mostrando um saco de ouro. Fala, você não tem interesse, mas você devia ter. Porque a sua felicidade agora vai virar tristeza por causa disso aqui, que eu vou pagar os caras não sei o quê. A Bárbara, não sei de onde, porque ela tava no meio de um monte de homem, ela consegue se soltar, ela dá um tapa na mão dele, o ouro cai no chão, e os soldados vão atrás do ouro e ela sai correndo. Ela faz aleluia, né? Faz aleluia e o soldado, não, ouro mesmo. Você fala, imagina que ela ia conseguir se soltar, bater e correr a tempo de ninguém pegar ela. Mas daria. Eu acho que o roteiro... É porque, de novo, como a gente não vê isso em movimento, atrapalha um pouco. Mas se a gente conseguisse ver, mais até do que ler, porque a leitura nunca... A visão... daria pra entender por que ela consegue soltar. Porque é uma foto borrada e o texto andando, então não tem muita... E aí o cara fica puto, fala, vocês deixaram ele escapar, não sei o quê. Aí que tem a coisa do harém. Os soldados, eles estão procurando por ela e eles entram no harém do cara. Fala, meu Deus, que absurdo, o que vocês estão fazendo aqui? É um harém, né?
Nenhuma pelada, gente, calma. Não, é um harém de família. É um harém de família. Tá todo mundo com burca. Mentira. Tá todo mundo com os panos. Lá. Todo mundo com os panos. E aí o cara já fica puto. Fala, o que vocês estão entrando aqui? Aqui não pode. Que vocês não podem entrar. Se vocês ficarem aqui, a morte de vocês vai ser lenta. Os caras já saem correndo. Vai ver mulher. E aí ele fala com elas, fala, tô procurando um fugitivo, não sei o que. Ela fala, não, a gente não viu ninguém. Nenhum homem teria coragem de entrar aqui. De nada, só né? os 2 soldados lá. Aí ele falou, então, mas é uma mulher. Fala, não, a gente não viu nada, não tem nada aqui. Ele fala, então beleza, tô oferecendo um anel de rubi pra quem me der alguma informação. Aí é muito engraçado porque é uma foto, tipo, uma foto de 2 meninas olhando assim, tipo. Você já olha e você fala, tá, alguma delas vai entregar. O Blinker dissimuladamente olhando. O Blinker dissimuladamente olhando. Aí, beleza, ele vai embora. Aí, tipo, ele vai embora. A Bárbara sai do esconderijo dela e fala, não, a gente não vai te entregar, porque a gente odeia ele também, ele é um porco, ele é um nojento e tal. Não, a gente vai te salvar. Ele é um merda. Ele é um merda, meu irmão, que vou te contar. E aí, tipo, ok, agora ela tem um refúgio, ela vai conseguir fugir, apesar delas falarem, não, mas ali tem guarda, mas a sair daqui, não sei o quê. Elas dão uma ajudada nela. Elas dão uma ajudada, falar na medida do possível. Nesse meio tempo, a Bárbara, conversando com as meninas, descobre que uma delas é filha do cara que ela ajudou lá, que ajudou ela lá na casa. Que legal. Sim. Ela tá viva. Ela não morreu. A irmã, ela achava que ela tinha sumido e o pai achava que ela tinha morrido. Porque o cara contou, falar, não, gente, ele tinha falado. Feliz agora, que alívio! Ele tinha falado pra mim que o meu pai e a minha irmã morreram. Que tava meio que desencontrado. Na verdade, assim, o irmão tá morto, a mãe tá morta, mas a menina não. Essa menina tá viva. Que bom, gente. E aí, tipo, não, ele tinha falado, eu tô feliz. Ela, ai, não precisa chorar. Fala, não, tô chorando de felicidade. Fala, não, agora que eu vou te ajudar mesmo e tal. Que bonito, a gente perdeu esse momento. A gente perdeu porque é Recon, só tem foto. Então, é triste, mas né? algum encontro, é verdade. Que bonito. Aí, nesse meio tempo, tem a Dona Fátima, que sai, olha pro lado, olha pro outro, tem ninguém me olhando, ela sai. Fátima é cagueta, cara. Dona Fátima, Dona Fátima. X9. Aí ela sai, vai falar com o cara, ele fala, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo fora lá do além? Do além? Não. Do harém. Do harém. Não morreu ninguém ainda. Tá morta, porra. O que você tá fazendo fora do harém que eu, não é ousadia, acho que audácia toda essa. Ela fala, então, um anel de rubi, né? Aí ele já... Onde que ela tá? Ela tá lá no harém. Logo em seguida, é um corte, de novo, é aquilo que você falou, shakespeariano puro. Porque assim, tem essa cena, corta, elas já estão no harém. A Fátima entregou você, vocês têm que ir embora. Fala, oi? Oi? Assim? Como é que chega tão rápido a notícia, né? Como assim, Caraca, meu irmão. Notícia ruim pra envelope, né, cara? Fofoca é fogo, gente. Fofoca é fogo. Aí já tem aquela coisa de, vamos sair daqui. Nisso, o pai da menina, eu esqueci o nome dele de novo. É o Haron. O Haron, ele já tá lá nas redondezas, tá armado. Aí ele fala, tá lá pra dar o bote. Os caras invadem o harém pra pegar a Bárbara, que ela já tava tipo, não, vou fugir. Os guardas vão. As meninas, ai meu Deus, meu Deus. E o cara, não sei como, eu acho que... Várias fotos borradas. Várias fotos borradas, eu não sei como que ele mata. Não sei se ele atira uma faca ou se ele joga uma espada torpedo também. Não sei como, mas ele mata. O Haron mata o... O Haron mata o Alarquir. Que é o grande lance dele, que a missão de vida dele, ele tem uma hora que ele fala no episódio 3. A minha motivação é me vingar deste filho da puta. Que ele queimou a minha casa, matou minha mulher, matou não sei o quê. Se tem uma motivação de personagem clara, Não, esse é bem simples, ele fala, eu só quero matar ele. E ele nem sabia que a filha tava viva. Ele descobriu lá, tipo, aí eles se encontram, falam, nossa, pai, você tá vivo. O cara, ele não tem um absurdo, uma catarse, fala, nossa, filha, que bom que você tá aqui, não, vou te levar, a gente vai lá com a sua irmã e tudo mais. Aí estão chegando os guardas, mais guardas. Ah, meu Deus, tá chegando mais guardas. Você tem que fugir, falando pra Bárbara, você tem que fugir, sai daqui e tal. E eles ficam lá. E aí não tem uma conclusão. Uma finalização, né? Uma conclusão porque a dessa irmã parte. pequena ficou lá na casa, você não sabe se ela foi capturada. Então, eu fiquei até preocupada, porque naquela cena lá atrás, que a Bárbara tá saindo de forma desastrosa, ela fala pra menina, fica com essa faquinha, e só aparece a menina chorando e ouvindo. Quando a Bárbara é capturada. E acabou. Essa menina não aparece nunca mais, né? Pois não tem um closure da história, não tem. sabe? Quer dizer, tem, só que a gente não vê, só lê. Então, a gente não vê não tem nem no Recon, né? Tipo, não tem finalização. Não. Mas dá a entender que o pai reencontra a filha e vai devolver lá. Só que também é triste você pensar na possibilidade de o pai e a irmã foram mortos lá e, tipo, a menina tá sozinha. Ou você vê tem até uma possibilidade de pior, né? Porque a menina ficou sozinha na casa com a faca. E se ela se matou?
Também Caralho, a gente não sim, vê, né? porque A ela gente não era sabe. instruída a isso. E uma outra coisa que é importante falar é que o mundo dá voltas e vacilão roda. Porque quando a Fátima volta pro harém, as meninas vão tudo em cima dela. Ela, não! Mas a ganância dela matou ela. Deram unhada nela, arranharam ela até sangrar. Olha que legal, né? Tipo, Olha você que vê- legal. Olha que legal. Olha que legal. A X9 rodou. Porque Tá certo. até as minas... Pô, ela fez um negócio errado, cara. Ela Sim. entregou a Bárbara. Isso aí, justiça feita com as suas mãos. Olha que legal. Elas eram legais, essas meninas. Ah, sim, Por sim, causa delas, a Bárbara ficou viva, cara. verdade, é verdade. Entendeu? Mas aí não mostra, não tem a conclusão Tá. do que acontece com as meninas, com a própria Fátima, não sei se Mas tipo, o Ian se foi também só- chega lá eventualmente, não é? Sim, chega lá e... Qual é o momento que o Ian encontra com a Bárbara? Não mostra. Não mostra, né? Não mostra. Então, a gente só lê que, tipo, ele consegue encontrar ela e bota ela no cavalo. É, tipo, achou, Esse cavalo já já tinha ido achei. embora? Não, nesse momento ele fala com o Ibrahim, ele fala, eu vou lá pra invadir e resgatar a É, Bárbara. que eles estão juntos. Cria uma distração, ele falou, ó, rouba os cavalos deles. Ah, Aí o então é Ibrahim, isso. fala, então você gosta de roubar cavalo, pô, agora você vai ser igual meu irmão de verdade. Caraca! E aí, tipo, É tipo uma tradição de família. aí né? Se depois, você roubou o cavalo, você aí tá depois mostra quando eles saem. Todos estão saindo, aí o Ibrahim, não, eu roubei os cavalos. Pô, ó, dentro. É tipo a coisa dele, né? E tá aqui, ó. Tô aqui o cavalo pra você. Agora você vai ser igual meu irmão de verdade. Fala, que tipo de relação familiar é essa que você tem, cara? Deturpada, velho! Que porra de família é essa, Que né? porra de família é essa? Fala, bom, beleza. O Ian e a Bárbara, ok. Metade do grupo. Vamos voltar pra Tardes. Nesse meio tempo, antes do doutor e a Vicky iam embora, o Ricardo volta a falar com eles. Sim. Porque eles tretaram com aquele conde. E eles descobriram, falar, então foi você que contou. Fala, você não tem prova, não vou falar, que não sei o que, papapá. E o Ricardo, ele tava ouvindo. É. Ele fala, então eu já sei quem contou pra minha irmã. Não foram Já vocês. matou, né? E Sabe, ele- porque ele é o coração de leão, ele é um cara justo, ele é um cara Sim, bom, sim. entendeu? Ele tá vendo que esse cara tá tramando contra o doutor, e desde o primeiro momento que o doutor chegou ali, ele tá em cima do cara. É. E o doutor que tá lá, ele só tá ajudando. Ele fala, não, boa, vou pela tá paz, não sei o tranquilo. quê. E aí ele fala, bom, não tem mais o que fazer. A merda já tá feita. E aí ele fala, puta, e aí ele fala pro cara, não, prepare os homens, afia as espadas, os machados, porque vai ter guerra, não A tem gente vai jeito. atrás não vai do ter doutor, como. Não, vai ter guerra com o cara lá. Com os sarracenos. Vai ter guerra com os sarracenos. E aí ele fala, meu, e agora? Não sei mais o que eu faço. Aí o doutor fala, não se preocupa, que é aquele conhecimento de viajante do tempo. Fala, não se preocupa, você vai encontrar Jerusalém, você vai encontrar a Terra Prometida. Santa, E isso vai te ajudar a ter uma iluminação pra essa guerra. Ele fala, você acha mesmo? Eu tenho certeza disso. Que ele já sabe. Porque ele já sabe. porque Pô, rolou. bacana, legal. Aí o Ricardo se afasta. Aí vê que ele fala, então ele encontra realmente Jerusalém? Aí ele fala, ele só vê ela de longe. A Vicky, né, pergunta. Ele só vê ela de longe, mas isso não vai salvar ele, porque nesse momento ele e os homens dele estão se preparando para uma guerra que eles não têm como vencer. Isso. Aí vem aquele mesmo questionamento que a Bárbara fez em The Aztecs, e que é o mesmo questionamento de toda a Companion em Viagem do Tempo. A gente não pode fazer nada, a gente não Do pode I have contar... the rights, né? Será que eu posso ajudar? Eu não posso quero falar, ajudar. eu não posso falar pra ele? Não pode. Não pode. Não dá. Você não pode que alterar a é história. justamente o que a gente vê em Demons of the Punjab até, né? Sim. Ele literalmente vira as costas e tem que deixar sabendo que a merda vai acontecer. Não, a doutora o tempo todo só testemunha e não pode fazer nada. Nada, mais ou menos, né? Às vezes mexe bastante, mas É. tem alguns lugares que ela Mas não pode. então, né? mas a gente já viu 2 episódios aí que a doutora simplesmente tem que aceitar com dor no coração. Sim, e é muito o que acontece com acontece aqui. E aconteceu isso também naquele episódio do incêndio também, né? Ah, que a Vicky sim. também lamenta. O tempo todo eles estão se lamentando, né? Tipo, pô, queria Sim, ajudar. O do Nero. Do Nero. Mas é ponto fixo, não tem o que fazer e infelizmente eles são apenas testemunhas da história. são passageiros, né? Aí eles vão todos se encontrar. Passageiro. Eles vão todos se encontrar na Tardes, lá no meio da floresta. O Conde está esperando o doutor lá porque fala, eu vi eles saindo e eles são espiões do outro cara, dos sarracenos. Ou ele é um feiticeiro, ele é um demônio, ele é uma bruxa. Eles falam que eles é um bando de feiticeiros. É um feiticeiro e a gangue dele. Que é Guerra Santa, né, gente? Gente. Tinha isso da época. Tinha isso. Aí eles ficam lá de tocaia, esperando o doutor chega, fala, eu sabia que você ia vir pra cá, sabia que você ia fugir pra cá, e agora eu vou te executar. E aí, nessa hora, chega aí Bárbara, a Bárbara já com a Vicky, fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa. Chega o Ian, o salvador da pátria, ele fala, eu tô aqui, fala, mas quem é você? Eu sou o Sir Ian. Isso aí E eu de vi- Jaffa. Sir Ian. Sir Ian de Jaffa. E vim para quê? Para eu vi matar. a mando do rei atrás desse cara. Eu vi ele saindo, eu sabia que ele estava contra o rei.
Fala, então, deixa pra mim, deixa eu matar ele. Fala, não, mas não sei o que. Fala, não, olha, eu tenho autoridade. O rei me deu autoridade. Fala, não, você tem razão, você tem autoridade. Então, pode matar. Pode matar. Doutor, eu tenho um último pedido, vocês me concedem um último pedido? Qual o último pedido? Eu queria olhar a cidade de Jaffa, de cima, assim, de longe. Não, tudo bem, tá concedido. Sabe, os caras se afastam um pouquinho, beleza. E agora? Corre pra trás, vai. Corre. Aí, tipo, aí os guardas... Não, pera, tem umas vozes de mulher. Será que a gente foi enganado? Aí eles vêm, aí tem a animação da Tardes, Tardes vai embora. E aí é o famoso o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Vamos deixar aqui o que aconteceu. A gente matou ele, Ninguém ok? fala Ok. pra Ninguém vai falar que a gente viu eles entrando numa caixa, a caixa desaparecendo, porque senão vão taxar a gente ou de Vão taxar a louco, gente de maluco. ou de feiticeiro. Então, acabou. Morreu. Morreu. Esquece essa merda aí, deixa aí. Aí a gente tem o finalzinho do episódio ainda, eles na Tardes, vamos para a próxima viagem e tal. Sim. Ainda conversa, e aí a Tardes cai, a força da Tardes, caiu o disjuntor. Ela apaga a luz. Aí é a vantagem que a gente tem do próximo episódio não ser recon. Sim. Tem que é vídeo, maravilhoso, cara. Tem vídeo, e aí mostra o painel central da Tardes subindo e descendo, e tudo apagado. E aí acaba o episódio. Aí acaba o arco. Sim. Que aí a gente vai partir depois pra Space Museum, não é? Isso, Space Museum. Que é maravilhoso. Que é muito legal. É muito um legal. ar completamente diferente, quem sabe de um histórico pra uma ficção total, cara. Que é muito bem maneiro. legal, né? Dr. Daniel Dalek. Sim, doutor malandinho dentro do O Dalek. primeiro doutor dentro de um Dalek, não é qualquer doutor. Sim. Bonitinho. Mas isso é só depois, né? Só depois, só Calma, depois. gente. Mas, Segurem os cavalos. Mais umas 3 semanas aí até Segure isso. os cavalos, porque o Ibrahim Já pode vai roubar. Vai roubar mesmo. Pois é, a gente sai de um arco que, assim, a sensação que fica é o que fica em todo o Recon, né, cara? Aquele amargo de tipo, caralho, é tão divertida a história, mas... E é tão legal ver isso mexendo, triste. que assim, não é... Eu sempre, no último Recon que a gente fez, que foi inclusive, eu acho, do primeiro Recon, que eu falei assim, que a gente fica com o amargo que a gente não tá vendo mexer. O Marco Polo, né? Porque Nossa, o grande Marco lance... Polo, Marco O grande Polo. lance é assim, não é como se fosse um audiodrama que ele é feito, pensado pra ser só áudio. Porque o audiodrama, eles são maravilhosos, mas eles... Por que ele é bom? Porque ele é feito pra ser um áudio. Ele é cheio de recursos. Então né? você fica imerso, você tá ali dentro, não tem problema. Esse não, ele foi feito pra você ver o que tá acontecendo e você não tem, cara. Não, é complicado. Isso que te mata, cara. É complicado. É triste. Se até eles resolvessem, tipo, não vamos fazer um audiodrama, de repente, Então de forma de só que eles, reconstruir e eles tal. teriam que refazer a história toda, porque Pois é. o que tem às vezes com um episódio que fica perdido, eles só juntam o áudio e liberam como um audiodrama, né, como um audioplay. Mas não é a mesma coisa que ver o Recon, né? É só ouvir. Não tem, tipo, não tem todo o lance de então porque o audiodrama tem muito isso, né? Tipo, eu vou andar pra cá perto dessa janela pra pegar, porque só que você é botado de um jeito que não fica escroto. O áudio do Recon fica, o que a gente sempre fala do barulho de espada, né? O tim, 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 não tem nada, você não sabe o que tá acontecendo. É uma das piores cenas que eu já vi na minha vida, Marco Polo. 2 minutos de tim, tim, tim e 3 fotos girando. Pois é, e nesse também, por exemplo, a gente sabe que o Ian fica lá na tortura das formigas, no livro isso é descrito com uma porrada de detalhe, mas ali a gente vê a mão dele com umas 5 formiguinhas e acabou. Tem os roteiros também disponíveis, mas então. de novo, não é a mesma Não é a mesma coisa, coisa, gente. não é a mesma coisa. A gente tem o livro, a gente tem o roteiro, o mais não é a mesma próximo Foi coisa. feito pra ser uma coisa audiovisual. Se não for uma coisa audiovisual, não é a mesma coisa. Não tem funciona. como, O mais não tem próximo como. que a gente tem é a novelização, inclusive assim, se você que tá ouvindo tem como arrumar sua novelização pra ler, compra na Amazon, tem, enfim, você pode comprar em e-book e fazer várias Sim, coisas. sim. Muito faça, porque a Sim, história é maneira. Vale a pena. Né? Ela dá esse tino aí de você querer pesquisar um pouco mais sobre o Ricardo Coração de Leão, Sim. sobre todo o lance do Saladino. Não, eu adorei saber mais da história, inclusive queria até complementar, né, que chega no final, né, a gente tem essa coisa da Vic falar, a gente não pode ajudar. O que aconteceu foi que Jerusalém fica, assim, nas mãos do Saladino, não Sim. adianta, Porque ele o não tem como ganhar, Ricardo o que eu não tô falando. consegue, né, mas ele dá uma abertura maior para que os cristãos possam circular por lá. Não foi de todo em vão, mas, tipo, ele não conseguiu. Né? Então a gente acaba pesquisando coisas da história por conta desse tipo de episódio. É muito gostoso. Sim, justamente, porque aprender, esse é o principal sabe? intuito de um arco histórico, né? Ele sim. não é pra contar a história inteira, até porque são fatos que se desenrolam por anos e anos e anos e anos e anos Claro, aí. claro. Entendeu? Ele Até é pra te hoje, dar, inclusive. ele é pra te dar um gancho, tipo, caralho, que maneiro isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, é justamente o que a gente Vamos dar fez, uma né? pesquisadinha. Talvez seja uma coisa que você nunca tenha visto, talvez seja uma coisa que você viu um pouquinho, você fala, nossa, isso é mais legal do que eu pensei. E o intuito é exatamente esse, fala, fazer você querer mais. Eu também acho. Eu acho que, assim,
Eu adoro episódio histórico por causa disso. Eu adoro, sério. Eu gosto muito, eu sou muito interessada em história, eu gosto de pesquisar. Sim. Então, pra mim, é muito gostoso, assim. Hoje eu fiquei sabendo um pedacinho da história a mais que eu não sabia. Sim, então vamos aproveitar que todo mundo já tá falando o tanto que gostou desse episódio. Bárbaro, por favor, sua nota aí de Hartnell a Whittaker para The Crusade e por quê? Bom, The Crusade, devo admitir, as recons, elas não ajudam. Mas assim, apesar de termos boas relações dos personagens, do Doutor e Vicky foram muito bem no episódio, os personagens secundários deram um jogo. Joana, no discurso dela, destruindo o Ricardo, é muito bom. Só que assim, temos o problema de... ao invés de, normalmente, quando se divide o grupo, são 2 histórias que acontecem. Nessa o grupo é dividido em 3. São 3 histórias que acontecem. Ainda tem histórias paralelas dos vilões... Tem histórias paralelas de personagens secundários e absolutamente nenhuma delas se conclui. Pra mim, deu a sensação de queremos contar várias coisas e não deu tempo. Porque é um arco de 4 episódios. Se fosse uma coisa tipo... 6, né? Se fosse uma coisa estilo The Daleks Master Plan, que tem 12 episódios, tudo bem. Você bota tudo isso contar a história, você conta tudo. Se fosse um de 6, era ótimo. Não, sabe o que eu acho engraçado? A gente tem aí arcos que se esticam, aí você vê que tem... o Wargames ele tem 10 episódios porque ele precisa. Mas a gente tem o caso, por exemplo, o Web Planet, foi o último da série clássica que a gente revisou. São 6 episódios e dá uma esticada, a gente fica naquela e não precisa. Parece Esse precisa e não tem. Não tem equilíbrio, né, nesse negócio de dividir quantos episódios vão ter num arco. Pois e isso pra mim, na verdade, isso incomoda muito e atrapalha muito. Porque você fala, pô, tem boas performances. Você fala, tá, tem essa história. Então, como que eu vou resolver? Como que vai ser resolvido isso? E não tem. Mas será que não é o intuito desse arco mesmo? Porque eu fico pensando, a própria jornada deles ali, do time Tardes, é incompleta. Eles saem, tipo, então, é assim que vai acontecer, você vai se dar bem sim, Ricardo, valeu. E eles vão embora. Todas as histórias ficam nessa ponta aberta. Será que não é essa pegada? Tipo, a história vai continuar acontecendo mesmo sem a gente estar aqui? Tudo bem. Mas por que tantas histórias ao mesmo tempo? Eu acho que isso que atrapalha. Se for uma coisa de tipo, olha, tem a história dos Sarracenos, tem a história do Ricardo, e, sabe, tem a história lá do pai, acabou. Não, mas tem outras histórias, tem o comerciante, tem o cara que o irmão rouba cavalo, tem isso e tem aquilo. Tem o harém, você fala, tem o harém, que tem as meninas, e elas vão contra a Fátima no final. E eu acho que esse tanto de história ao mesmo tempo prejudica, porque eu falo, tem muita coisa aí e nada se resolve. Nada me dá um porquê. Então, por isso, a minha nota vai ser um pouquinho baixa. Do que geralmente vou dar um McCoy. É um McCoy, ok. Olha, um 7 de 13, justo. 7 de 13. Pela justificativa, valeu. Eu entendi o que você tá falando, por você achou que teve coisa de mais e conclusão de menos. Ok, tudo bem. A gente respeitamos sua nota que foi aí. Foi no coração, tal qual a espada torpedo. Tudo bem. Thaís, sua nota aí. Hartnell Whittaker para The Crusade. Agora eu tô achando que a minha nota é muito alta. Sempre assim, eu jogo a nota lá embaixo. O Bárbaro é o carrasco do podcast. Porque eu tô... lá em cima e vocês lá embaixo, meu Deus. Porque eu tô aqui Como você é um maquinando. carrasco, você é um santo. Eu tô aqui maquinando, eu tô pensando. Eu tô entre um 9 e um 10. Merece um 10. Olha Vou aí. dar um 10 de 13, tá? Por quê? Eu acho que assim, o texto tá bem legal, os diálogos estão bem legais. Apesar dessas falhas de roteiro, que eu concordo com o Bárbaro em certos pontos, tem coisa que fica em aberto. Eu gostei de muitas coisas dentro do roteiro, eu gostei dos diálogos, eu gostei de ser meio shakespeariano. Eu curti essa pegada, então achei legal. Eu gosto muito da Bárbara, isso não é segredo, toda a série clássica que a gente tá revisando eu falo aqui, Bárbara. E eu achei que nesse episódio, ela ou apareceu pouco, ou não mostrou todo o potencial. Quando mostrou foi no Recon, a gente não tá vendo, mas eu não vou tirar nota por causa disso, porque é a culpa, né, da BBC, gente. Sim. Mas assim, eu sinto que a Bárbara poderia ter feito um pouco mais, mas gostei do doutor, gostei da Joana, o Ricardo é um cara bem legal também. Então, assim, por conta de tudo isso, e por ter me aberto essa coisa de ir pesquisar, a vontade de pesquisar a história, então, minha nota é 10. Justo. De 13. 10 de 13. 10 de 13. E agora, Fred Pavão, né? Vamos ver como vai ficar a média. Qual é a sua nota? Então, quando o Bárbaro deu a nota dele, também pensei, pô, a minha vai ser meio alta. Mas eu não vou dar uma nota tão alta quanto a sua, não é 10. A minha nota de Hartnell ao Whittaker é um Eccleston, é um 9. Porque, assim, é pelos motivos que o Bárbaro falou, assim, mais ou menos por cima de ser um pouco corrido, eu concordo. Mas eu acho que é mais... O que me incomoda mais, assim...
primeiro, né, a gente tem o problema da Recon, né, que querendo ou não, a gente perde muita coisa, né, porque eu acho que se tivesse visual, a nota de todo mundo aqui seria maior, eu acredito. Eu também Influencia, querendo ou não. Mas sabe o que eu senti? Eu tentei de minimizar ao máximo, mas é foda, Sim, né? foi rápido. As coisas que acontecem no episódio não é nem por ser muitos plots, isso não me incomoda tanto. É porque eles são trabalhados de uma forma tão rápida, porque talvez porque a gente só tenha visto em 2 episódios, que eu não consigo me apegar a certos pontos. Por exemplo, a gente tem ali a história da família, do Elakir, que matou a família, não sei o quê. Aí a gente tem a cena da menina com a faca na mão, chorando e tal, não sei o quê. Mas eu olho assim e falo, puta, uma situação foda. Mas é tão jogado assim, tão, olha, aconteceu isso aqui, que eu não consigo ficar tipo, caralho, que merda, sabe? É uma cena, esse pedaço da história inteira, sobre esse questionamento do, pô, eu chego ao limite de matar o cara, me matar, tipo, é maneiro. Isso podia ter dado uma esticada maior e não teve. Posso dar um exemplo muito claro? Mamãe, no céu tempão e morreu. É isso. É muito isso. É isso. É tipo, é um potencial de um plot maneiraço que não tem. Eu entendo porque tem muita coisa acontecendo. Mas, claro, tem coisas que levantam muito a nota desse episódio. A Joana, como a gente falou, ela rouba muito a cena. O próprio... Eu gosto muito, por exemplo, o Saladino e o Safadino. São personagens-chave na história e a gente vê super pouco deles. Eles não aparecem muito. Não, eles têm um começo no primeiro, segundo, aí tem uma conversa deles acho que no 4º episódio, que é uma coisa, você vai mandar uma carta e papapá, e o Safadino ele fala, não, meu irmão, você é muito sábio, e acabou. Assim, tudo bem. Aí a gente tem a cena, que é engraçada, eu curti, mas o doutor engambelando o vendedor, tipo, pra que não sacrifica essa cena pra dar mais destaque pro Saladino, já que, tipo, ele é ao outro lado da moeda. A gente tem muito do Ricardo e tem pouco do Saladino e do Safadino, entendeu? Podia ter excluído a coisa de ter do roubo da roupa. Da roupa. Falar, a gente vai entrar na tarde, pegar uma roupa e vambora. Eu acho que isso é o que faz a minha nota cair um pouquinho, mas, no geral, é um arco que eu gosto bastante. Minha nota aí fica um Eccleston, até o Whittaker, ou seja, um 9 de 13, o que dá uma média geral aqui do nosso da BRCast de 8.6. Então War Doctor. Não, 8.6 aí já é um War Doctor, né? É um John Hurt que acabou de regenerar. Ali em carne ainda. Não, ele já saiu de carne. Já saiu? Ele já saiu, no more. Ele já saiu de carne, mas ele ainda tá ainda com a barba preta, cabelo preto, tá jovem. Tá John Hurt ali em Alien ainda. Beleza. O John Hurt em Alien. Então, 8.6 de 13. Acho justo aí pro episódio que tá bom, a gente tem só metade do episódio pra ver direito, né, cara? Não é nem tipo a primeira metade, a segunda metade, não são os buracos. Sim, não. Pois é. Mas um arco muito bacana. E, assim como nossas notas, nós queremos as notas de vocês, porque sempre que tem episódio da série clássica, é legal ver como vocês absorveram esse conhecimento da série clássica, porque não é como a de hoje, né? A gente sempre fala, quando você assiste série clássica, você tem que se teletransportar um pouco para aquela época, né, para os anos 60, você tem que assistir como uma pessoa daquela época, você tem que diminuir um pouquinho levantar um pouco a descrença. Que nem, por exemplo, a gente tava assistindo, a primeira coisa que eu falei, nossa, é preto e branco, né? Tipo, dá um cansacinho às vezes. Eu não ligo, mas assim... Não, é que a gente tá tão acostumado com cor, que quando a gente vai pra uma coisa preto e branco, eu gosto de preto e branco. É um impacto. Mas, tipo, perde um pouco da riqueza da coisa, gente, né? É preto e branco, o roteiro é mais lento, tem mais diálogo, não sei o quê. Hoje é pá, corre, pum, efeito. E quando tem essa coisa preta e branca, mais lenta, dá uma moleza, uma leseira, um sono. Então a gente sempre tem esse lance de você ter que pensar um pouco uma pessoa da época e funciona. E assistir a série clássica é sempre um prazer, né, cara? Gostoso. E ler a reação de vocês é sempre muito bacana. Então, pra mandar a reação de vocês e mandar a nota de vocês pra The Crusade, você precisa do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Para nos seguir nas nossas redes sociais, temos aí o Facebook também, que é uma rede social que tá há muito tempo, que é o nosso registro, que é o facebook.com/drrubrasil. O pássaro que vem ali, que cruza toda a Terra Santa, ele passa pelo Saladino, passa pelo Ricardo Coração de Leão, que é o nosso Twitter, é o twitter.com/drrubrasil. E se você está procurando aí um lugar para bater papo com a galera, falar sobre a série moderna, sobre a série clássica, sobre outras coisas que não são, né, Doctor Who, que a gente sempre fala que o nosso grupo do Telegram ele é só desculpa pra juntar essa gente toda. Então, Bárbaro, fala pra gente aí qual é o caminho pro grupo do Telegram. Eu não sei, uai! Você não sabe? Você vai em t.me/Dr. Brasil, entra no grupo, começa a ficar de papo com a galera, vale super a pena. Uma coisa que também vale super a pena é, caso você sinta vontade, se tornar nosso apoiador lá no Apoia-se, porque você ajuda aí as engrenagens da BRCast continuarem a rodar bonitinho, tendo 2 podcasts por semana, sem cair, sem nada, é uma maravilha. A gente tem já uma elite de pessoas que apoia a gente, que são...
Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli e Daniel Figueiredo Pereira. A gente sempre gosta de lembrar que o DWRcast e todo o conteúdo do Dr. Who Brasil, ele sempre foi e sempre será de graça. Mas se você sentir aí a vontade de apoiar a gente, como todos os nossos amigos e nossos compênios, que já o fazem, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil, você vê lá com quanto você quer apoiar e você começa. Lembrando que você pode sempre apoiar com outras coisas, como é o caso do seu compartilhamento e da sua nota lá no iTunes. Se você assina pelo iTunes, você vai lá, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário o que você acha sobre a WRcast para aumentar nossa relevância lá. Se você é pelo Android, você assina o feed. E se você escuta aí pelo Spotify, que é essa plataforma maravilhosa que está agora, você dá o compartilhamento para aquele seu amigo que você sabe que gosta de compartilhar. Pois é. Aquele seu amigo que ainda não começou a série clássica e precisa de um empurrão, compartilha esse podcast para ele, mostra para ele como é legal você ficar interessado mais por história assistindo Doctor Who. Aprender se divertindo. Exatamente, maravilhoso. Seu compartilhamento vale ouro, cara. Uhul. De verdade, a gente sempre pede, porque é muito importante, assim como o tempo que você fica com a gente assistindo. É isso aí. Beleza. Hoje, sexta-feira. Segunda-feira estaremos aqui de volta, revisando mais um episódio da 11ª temporada, que será... Kerblam, esse episódio que o título não denuncia nada, né? Kerblam é a maior loja da galáxia. E... é isso, só tem isso na sinopse. É como se o episódio fosse C&A, né? Pois bem, tipo então... isso. Magazine Luiza. Magazine Luiza, Mesbla. Exatamente. Então, Mapping. Exatamente. Então, beleza, gente. Segunda-feira, esteja aqui de volta com a gente pra poder visitar o Mapping ou a Mesbla. Casas Bahia. A Casas Bahia Universal com a gente, beleza? Vamos lá. Bárbara, obrigado por estar aqui. Esteja aqui sempre que você quiser. Sempre. Vocês que estão ouvindo a gente, obrigado por estarem aqui também. E até segunda-feira. Aquele abraço. Falou. Tchau.